dinâmico e pragmático, para que a gente seja bem objetivo aqui. A ideia da reunião é tirar dúvida e que vocês possam entrar no nosso edital, entrar nas nossas inscrições e tenham o mínimo de problemas possível. Então, falando de carnaval, feliz da gente encontrar vocês mais uma vez, falar de carnaval de blocos, uma manifestação popular, a Secretaria de Cultura mais uma vez presente, cada vez mais presente, mais próxima dessa pauta que é importante. Então, a gente fica animado. Hoje já tivemos uma reunião de manhã para falar dos desfiles da Liga, dos desfiles da UESP, do que acontece das escolas de samba. Então, hoje, agora, na parte da tarde, falar de carnaval de bloco mostra que a cidade, de fato, está na pauta já do carnaval. Foi um ano atípico por ser ano eleitoral, então algumas conversas ficaram travadas até o fim do período eleitoral e agora a gente acelerou o máximo possível. Vocês já sabem todos do decreto do carnaval, as responsabilidades de cada secretaria, de cada órgão, e como vocês viram, a Secretaria de Cultura ficou corresponsável pela parte de organização junto com a SP Tours, que está fazendo todo o chamamento de vocês. Imagino eu que se vocês ainda não fizeram as suas inscrições, já tenham falado, já tenham tirado dúvida e já sabem o que é. Mas hoje, especialmente, a gente veio para falar do nosso edital de fomento. Dinheiro que a Secretaria de Cultura, através da Prefeitura de São Paulo, vai disponibilizar para os blocos. Uma demanda que o prefeito Ricardo Nunes pediu para que a gente transformasse numa ação perene. Então, eu lembro vocês que o Carnaval de 2024 a gente chamou de prêmio, era uma premiação. Esse ano a gente transformou em fomento. Por quê? Porque também demanda do prefeito Ricardo Nunes é que isso virasse uma política pública, que não dependesse da gestão, porque uma premiação fica esquisito, você premiar todos os anos. Então, com a nossa assessoria jurídica, que daqui a pouco eu vou falar, a ideia do fomento é que isso seja uma política pública. Isso, agora existe uma lei nova de fomento, então fica fácil da gente defender. Então, eu já começo dizendo que para a gente é uma satisfação bastante grande e importante dizer que o carnaval de rua, o carnaval de blocos, entrou na pauta e é uma política pública perene da Prefeitura, especialmente da Secretaria Municipal de Cultura. Eu vou ser direto no que a gente veio fazer, eu vou passar de maneira bem rápida os slides, tem o pessoal aí em cima para a gente poder passar. Vocês já viram? A gente vai premiar, a gente vai disponibilizar para 100 blocos, aqueles 100 primeiros colocados, R$25 mil. A gente tem uma verba de R$2,5 milhões até R$25 mil, diferente do que foi o ano passado, que era uma premiação. Esse ano a gente vai fazer com fomento, então tem algumas regrinhas diferentes do projeto a ser apresentado. Como é um fomento, precisa de plano de trabalho, precisa de prestação de contas, tem algumas regrinhas, e o encontro de hoje fala um pouco sobre a dinâmica disso aqui. Pode passar, por favor? Vocês viram, então já está aberto desde segunda-feira, vai até o dia 6 de janeiro. A gente deu um espaço a mais, a gente sabe que esse período de festas é complicado. A lei do fomento permite, doutora Raquel, não é isso? Que até 5 dias úteis a gente pode terminar o tempo de inscrição, mas a gente estendeu, a gente tem pouco tempo, mas a gente estendeu até o dia 6 de janeiro para que todo mundo pudesse não só tirar dúvida, mas ter tempo de olhar, fazer um plano de trabalho e se organizar direitinho. Aqui está um QR Code, quem quiser acessar e não acessou ainda o nosso portal, agora a gente tem um portal que todas as contratações da Secretaria Municipal de Cultura, mais uma ação onde a gente visa dar transparência e agilidade no processo, é o nosso porta de entrada. Então aqui vocês, pelo QR Code, conseguem acessar o porta de entrada, que tem todo o edital de fomento, todas as dúvidas do que a gente vai falar sobre hoje. Sugiro para que quem queira fazer outras contratações conosco, que já comece a aprender como é que funciona o porta de entrada, que é uma ferramenta que vai de fato mudar, vai tirar a pessoalidade das contratações, vai dar agilidade, vai dar transparência. É uma ferramenta que a gente investiu muito tempo, muita energia, mas visa facilitar e dar dinâmica e agilidade no processo de contratação. Então, acessem aí o QR Code para quem não ainda acessou
o edital, pode passar. Então a gente vai falar do edital de chamamento público de fomento, pode passar. Está aqui o processo SEI para vocês entenderem, é um processo interno, então toda a prefeitura, todo mundo, é o jeito público de se colocar o SEI, tudo que é tratado vai por esse processo SEI, então a gente acompanha todo o processo com o objetivo de selecionar os blocos de carnaval com esse termo de execução cultural. Então vai até o dia 6, começou na segunda-feira, já valendo, a gente publicou na sexta-feira passada o primeiro edital, depois algumas erratas que a gente precisava consertar, e na segunda-feira, de novo, com alguns detalhes novos, saiu no Diário Oficial já valendo esse edital. Pode passar? Aqui, os objetivos, eu não sei se está ruim de leitura para vocês, então eu vou ler, que é selecionar as melhores propostas de atividades e ações que envolvam os blocos de carnaval e que tenham o intuito de agregar e participar do carnaval de rua do ano de 2025. Fortalecer as práticas artísticas e ou culturais relevantes dos blocos de carnaval de rua, com reconhecimento histórico de atuação. E reconhecer e subsidiar ou fomentar financeiramente os blocos de carnaval que realização continuada ao longo do ano e estimular sua continuidade e produção artística para o Carnaval de Rua 2025. Por isso a importância que a gente vai dar e a gente vai falar hoje dos blocos, especialmente periféricos, aqueles que têm mais dificuldade de conseguir patrocínio, de conseguir outras fontes de arrecadação. Então a ideia é estimular quem é de fato do Carnaval e não só os blocos que não atuam durante o ano inteiro, que só atuam durante o Carnaval. A gente quer olhar o Carnaval como uma manifestação cultural e que acontece durante o ano todo. Então, como eu já falei, o total é de 2,5 milhões, por bloco o máximo é R$25 mil, então a gente vai selecionar 100 blocos, até 100 blocos. Mas por que R$25 mil, né? Diferente do que foi a premiação que era, 25 mil até 25, porque é o plano de trabalho. Então, eventualmente, um plano de trabalho ele pode vir com um valor um pouco menor. Pode passar? A gente já adiantou algumas perguntas que estão fazendo. Pode ser pessoa física? Sim, pode ser pessoa física. Pode ser MEI? Não pode ser MEI porque a lei não permite. A pessoa jurídica ela pode ser uma entidade, então pode ser eu estou vendo que tem gente aqui de entidade, então pode ser empresa com fins lucrativos, mas pode ser entidade sem fins lucrativos, desde que tenha sede aqui no município de São Paulo. Pode passar? Então as inscrições são sempre feitas online, no portal da prefeitura, que é o porta de entrada, que é aquele QR Code mostrava e dava acesso, e lá tem todos os documentos, o requerimento, portfólio, plano de trabalho, tem todo o passo a passo de como preencher. Pode passar? Então, também a gente vai falar, eu vou falar rapidinho aqui, tem o login da plataforma, que você faz o registro, se for necessário, seleciona o edital, que é aqui o do Carnaval, anexa os documentos, num formato de PDF, bem fácil, bem simples, e aí você finaliza a inscrição. Importante que depois de finalizado não vá mais para editar o arquivo. Pode passar? Eu vou deixar para minha fala, depois para a Karina falar um pouquinho, quais são os critérios de seleção. Pode passar? Aqui são todos os critérios, como a gente vai falar, pode passar? E como é que é, né? Eu já falei rapidinho, pode passar de novo. As fases, beleza? Os documentos, isso a gente vai falar tudo depois. Gente, a minha fala é um pouco mais institucional. Daqui a pouco a nossa secretária Regina chega, ela está numa agenda fora, pediu para que nós abríssemos. A Regina tem feito um esforço muito importante para que o Carnaval tenha essa relevância cultural. Trazer de novo para a cultura essa pauta é muito importante, e a secretária que chega em breve vai fazer uma fala para vocês, tem insistido para que nós fizéssemos. Queria cumprimentar e agradecer algumas pessoas que têm sido importantes por esse processo, e vocês vão entender quando a gente traz essas pessoas para cá, o quanto que a gente dá de valor e importância. A gente montou na secretaria, lá no próprio prédio, na Líbero Badaró, ali no Sampaio Moreira, uma estação com 4 pessoas que estão full time. Elas só vão parar no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1º. De resto, desde segunda-feira, elas passaram por um treinamento a semana passada, e desde segunda-feira elas estão full time na secretaria, à disposição de qualquer um, a qualquer momento, entre 9 e 17 horas. Então a ideia tentei falar por e-mail e não tive resposta.
tentei contato telefônico e não tive resposta. Vai lá presencialmente. Eu não tenho um computador para preencher, meu arquivo de PDF eu não consigo baixar o peso dele para subir na plataforma. Presencialmente, tem 4 pessoas que eu vou chamar aqui, que estão lá disponíveis para poder ajudar. A ideia é que no dia 6 de janeiro, na hora que terminar o horário das inscrições, não haja dúvidas, para que ninguém diga, olha, eu não soube. A gente sabe que 2024 demorou para a premiação, a gente tinha um número limitado de pessoas, um monte de dúvida, e o pagamento demorou para ser feito. A ideia desse ano é ser o mais rápido possível. Então a gente vai diminuir tudo que a gente tem de risco para que os blocos sejam premiados o mais rápido possível. Se a gente terminar tudo no dia 6, se não tiver recurso, depois, consequentemente, contra a razão, é que a gente pague o quanto antes. A ideia é que os blocos sejam já contemplados com dinheiro o quanto antes. Então, a gente pensou, ou pelo menos tentou pensar em tudo. Caso a gente não tenha pensado, a gente vai descobrir ao longo do caminho e a gente vai tentar também remediar para que não fique. Então, uma equipe full-time à disposição lá na Secretaria para diminuir tudo isso. A nossa assessoria jurídica, que aliás é um elogio especial a toda, eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, comandado pela doutora Raquel, que eu também vou chamar daqui a pouco, mas o doutor Silano, o doutor Gustavo, o doutor Hamilton, a doutora Juliana, que fizeram um trabalho espetacular. Aliás, esse edital saiu porque, na mão, a nossa assessoria jurídica ajudou a escrever o edital. Para quem entende um pouquinho de burocracia sabe, né? Porque a gente escreve, aí vai para o jurídico, volta, não sei o quê, e a gente tem a felicidade e a sorte de ter um jurídico que trabalha junto com a gente, não trabalha dissociado. Eu já tive outras experiências no poder público, e aí você leva um documento, o jurídico vem, pergunta, vai, volta, e a gente tinha um tempo, aliás, a gente não tinha tempo, não vou falar que a gente fez em tempo recorde, porque não existia o tempo, e o jurídico foi muito solícito, entendendo que é uma política pública importante, necessária, e eles se adiantaram e falaram, não, deixa que a gente vai escrever junto com vocês a 4 mãos, vocês passem o que vocês querem e a gente vai escrever. E aí eu preciso fazer uma citação ao Silano, ao doutor Silano, que sentou, fez, escreveu. Isso faz muita diferença para quem, de novo, conhece um pouquinho do poder público, sabe que esses meandros podem ajudar a atrapalhar. Então, se os munícipes vão ter um bom carnaval, obrigatoriamente a doutora Raquel passa pela sua equipe, viu? De fato, foi muito importante. Eu tenho certeza que isso vai refletir em menos problemas para os blocos, em mais agilidade no processo. Mas também queria falar da Karina, da Leandra e do Augusto, que são 3 pessoas da nossa equipe que também ficaram, desde que foi anunciado o decreto, que a gente ficou responsável por criar esse edital, saíram correndo, viramos noites, finais de semana, para poder escrever, para poder colocar isso aqui de pé. Então só dá para fazer um trabalho desse quando muita gente se envolve. Aí tem o Elvis, da comunicação também, que pega todas as informações e fala, pô, mas um monte de gente me perguntando o que eu faço com você, como que a gente comunica isso para fora. Então a secretaria e a equipe da secretaria, comandada pela secretária Regina, de fato fez um trabalho muito importante. Vai indo para o fim da minha fala, para a gente ir para a parte prática, eu queria que vocês conhecessem as pessoas. Para que não haja dúvida, eu vou começar do começo, de onde eu fiz. Eu queria que subissem aqui o Fagner, a Michelle e o Ed, que são as pessoas que estão na secretaria, que foram treinadas, são do carnaval, conhecem o sistema, conhecem o processo. Esse é o Ed, Edgar, que eu nem sei que ele chama Edgar, né? Já virou Ed. A Michelle, vem mais para cá para vocês ficarem na luz, o Fagner. Tem o João Pedro também, que teve que ficar lá para não abandonar o posto, mas esses 3 junto com o João Pedro estão lá, são essas pessoas que estão full time na secretaria, passaram pelo treinamento, entendem tudo jurídico, estão com o suporte da Karina, da Liana e do Augusto, meu, do gabinete da secretária, da chefia de gabinete, 100% à disposição de vocês. Então eles estão lá, qualquer dúvida que vocês tenham, com eles. Quando vocês mandarem e-mail e ligarem para saber do edital,
um desses três ou o João Pedro que vão te atender, que vão responder, que vão saber. E tudo que eles tiverem de dúvida, de maneira imediata, eles sobem no jurídico, sobem na nossa assessoria e a gente dá a resposta o quanto antes. Tive dificuldade, não tenho um computador para preencher, estou sem internet, não sei o que fazer. Vai lá presencialmente, sobe um lance de escada do lado do protocolo e vai ser atendido por eles. Claro que a gente espera que vocês não façam isso no dia 5 ou no dia 6. Quanto antes vocês fizerem, mais fácil, mais rápido e mais fácil para a gente vai ser, né? Então antecipem, inclusive porque eventualmente vai ter dúvida que eles não vão ter na ponta da língua, questões com o jurídico, que aí a gente também precisa, e a gente tentou pensar em tudo, mas eventualmente alguma coisa ficou para trás. Então o pessoal que vai passar o Réveillon aqui trabalhando, eles não vão estar fisicamente, mas já vão estar analisando os processos. Então é importante que vocês vejam a cara, a gente quis trazê-los para que vocês vissem o rosto de cada um. Obrigado, pessoal. Vocês vão ficar aqui e vão ficar aqui à disposição. Queria chamar a doutora Raquel, eu sei que vocês não gostam disso, mas queria que a equipe do jurídico, depois dos elogios, que vocês também viessem aqui, a doutora Juliana, o Hamilton, o Gustavo, o Silano, que vocês conhecessem. É muito importante, pessoal, porque essa equipe nunca aparece, está sempre no bastidor e normalmente eles aparecem para apanhar, né? Porque sempre também é um lado bom da gente, quando a gente não consegue resolver uma coisa, a gente fala, que o meu jurídico não conseguiu resolver. Então, a doutora Raquel, chefe da assessoria jurídica, procuradora do município, comanda essa equipe. Quer falar, doutora Raquel? Vamos falar um pouquinho, vai. Uma honra para a gente. Bom, pessoal, a gente não é muito bem de falar, mas foi um trabalho difícil, tivemos pouco tempo. Eu quero que vocês saibam que a gente está usando uma lei que tem menos de 6 meses ou 6 meses de vigência, que é uma lei que chama Marco Regulatório de Fomento à Cultura. É uma lei que nasceu muito, a ideia da lei, da época da pandemia, porque o setor cultural foi o primeiro que parou na pandemia, foi o último a voltar. Então, essa lei, os legisladores, o próprio presidente da época entendeu por bem que é uma lei que precisava ser feita para não só leis emergenciais da pandemia, que foi a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, mas que tivesse uma outra lei que entendesse que a cultura é ágil, que a cultura a ideia da lei é trazer celeridade. Então, a lei antiga que a gente usou no Carnaval dos Blocos do ano passado era uma lei que, por exemplo, previa que o edital ficasse aberto 30 dias. Não menos que isso. Então, se a gente fosse usar a lei antiga, por exemplo, não íamos conseguir pagar antes do Carnaval. Com a lei nova, ela prevê 5 dias. A administração entendeu por bem que era pouco. Pouco para a pessoa conhecer o edital, conhecer as regras, conhecer a lei. É uma lei nova, a gente não fala nem termo de contrato, termo de fomento, é termo de execução contratual. São outras definições. Mas a ideia é essa, a cultura tem que ser séria e a cabeça muda um pouco, a lei não pode ser engessada. Então, é uma lei que abre o leque para que mais pessoas participem e foi feito realmente, foi difícil elaborar, porque é a segunda vez que nós estamos usando essa lei na Secretaria de Cultura, né? Já teve até Tribunal de Contas batendo na primeira vez que a gente usou, mas por que vocês deram menos de 30 dias de edital? A gente falou, não, a gente tem a lei de cultura que só serve para cultura, e até o tribunal falou, não, ok, e arquivou, porque nem eles conheciam a lei. Então, a ideia foi trazer celeridade, porque a cultura é viva, a cultura precisa que tenha esse atendimento mais célere, e nós damos as ordens aí, qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado. Falou. Esse é um privilégio, né? Obrigado, viu, pessoal? Importante que a doutora Raquel falou, a gente tem feito todos os esforços. O grupo de trabalho do Carnaval de Rua é comandado pela Secretaria de Governo, pelo secretário Edson Aparecido, que juntou todos os órgãos municipais e tem cada um com a sua tarefa. Então, por exemplo, nós temos ido ao Ministério Público, que tem sido um parceiro. Para falar da produção, como que ele ajuda para não ser mais um órgão de fiscalização ou que atrapalhe, mas pelo contrário. Então a gente fez um esforço de buscar o Ministério Público
para poder dizer, olha, como é que a gente trabalha em conjunto, quais são as regras que vocês impõem que a gente deve seguir, o que vocês entendem como correto para que a gente faça de maneira organizada. Enfim, o Ministério Público só um dos órgãos, por exemplo, o Tribunal de Contas é outro, que é quem nos fiscaliza, que depois quem nos cobra, para saber se esse dinheiro repassado para vocês está correto, se depois da prestação de conta de vocês está a contento, para que vocês não sejam penalizados como proponentes, nem nós, enquanto gestores públicos, também eventualmente sejamos punidos ou prejudicados, até porque nós que assinamos no nosso CPF, por incrível que pareça, a gente assina no nosso CPF. Então, o esforço do Carnaval tem sido em falar com todas as áreas, todos os órgãos, para que lá na ponta, quando o dia aconteça, desde a segurança até a tenda, a ambulância e aquele munícipe que não curte o Carnaval seja atendido e a cidade funcione de maneira organizada para todos. Naturalmente, vocês imaginam e sabem, aliás, imaginam ou não sabem, porque vivem na pele, o quão difícil é conseguir organizar e resolver todas as demandas. Do mesmo jeito que vocês, por exemplo, aliás, quando eu cheguei aqui, tocou o telefone, era uma pessoa que queria falar num circuito que ela não queria, uma entidade que não queria, uma entidade de bairro que não queria que tivesse carnaval naquela região, porque entendia que ali atrapalhava. Ao mesmo tempo, tem os organizadores dos blocos que querem aquilo lá. Então, é papel do poder público, poder, numa sociedade livre e democrática, que a gente faça e atenda, e aí, pensando no bem da cidade, como a gente atende todo mundo e não prejudica ninguém. Para terminar minha fala, indo para a questão objetiva, especialmente da questão da pontuação, dos critérios de avaliação, que aliás eu vou contar um pouquinho, acho que depois a Karina entra, a gente vai ter uma comissão de 10 pessoas mais um suplente, que analisam todos esses documentos. As pessoas estão aqui para tirar dúvida. Depois há uma comissão contratada com gente com notório saber de carnaval e análise de projeto que vai fazer essa análise. Tem toda uma dinâmica também organizada pelo jurídico para que o processo seja transparente, ágil pela quantidade de pessoas e transparente do ponto de vista de quem avalia, que não seja uma questão pessoal, que não seja do Tiago, da Karina, da secretária, do prefeito, não, que seja objetivo, claro e específico. Por isso, os critérios, esses critérios que a Karina vai passar aqui na frente, vão ser avaliados por essa comissão que vai estar lá. Naturalmente a gente dá o suporte, mas quem avalia os projetos é uma comissão de fora da secretaria. Por quê? Tira a pessoalidade do processo. Estou certo, secretário? O doutor Raquel? Não é o prefeito, não é a secretária, não é o grupo de trabalho quem define. É quem tem notório saber que vai avaliar e vai, através de critérios objetivos, definir aqueles projetos que serão contemplados através de uma pontuação. E agora, finalmente, Leandra está subindo, mas é para você descer. Quero que a Leandra, a Karina, o Augusto e o Elvis, por favor, subam aqui no palco para a gente falar rapidamente também. Essa é a Karina, esse é o Elvis, vem mais para cá, porque senão eles vão ficar fora da luz. A Leandra e o Augusto. O Elvis, de xadrez, recém-chegado aqui na secretaria e já fez uma transformação, cumprimento também, chegou e já deu um up na nossa comunicação. Hoje a Secretaria de Cultura consegue se comunicar, consegue ser rápida em receber uma informação e passar adiante e criar pautas importantes também. Desde, por exemplo, dessa comunicação, onde a gente soltou para a imprensa que São Paulo, que a gente tinha um edital que estaria aberto, até receber e passar essas informações. O Elvis é o nosso responsável de comunicação. Se alguém tiver alguma dúvida, ele também está por aqui. Aliás, uma coisa super legal, pediu para que fosse gravada, essa reunião depois fica disponível. Vai ficar onde? No nosso site? No nosso site, para vocês que estão aqui presentes, se ficar dúvida, mas para quem também não está aqui. E no YouTube também fica disponível, porque todas as dúvidas vão ser tiradas, fica lá de novo para ser um processo transparente para todo mundo que participa do Carnaval. O Augusto, a Leandra e a Karina estão lá também 100% à disposição. Eles fazem outras coisas, é verdade, aliás, muitas outras coisas.
mas a pauta principal deles, eles foram designados para serem os responsáveis do carnaval. Eles também dialogam com todos os outros órgãos, então as reuniões com as prefeituras, as reuniões com outros temas, eles estão presentes. A gente tenta sempre estar junto, eu e a Regina. Aliás, eu não me apresentei, eu acho, né? Eu cheguei aqui e não me apresentei, cometi essa falha. O Elvis até falou para mim, você quer que eu abra? E aí eu te chamo. Eu falei, não, eu começo. Então eu vou começar do fim aqui. Eu sou o Thiago Lobo, estou secretário adjunto na Secretaria de Cultura. Grande parte já me conhece porque eu tinha sido secretário de esportes, mas no carnaval eu fui às Petures por 3 anos, então a gente já conversou em várias oportunidades. Olha o Candinho, amigo de longa data, né, Candinho? De muitos carnavais, né? Então é isso, eu sou o Thiago Lobo, acabei não falando de mim, mas estou também à disposição. Carnaval é algo que, modéstia à parte, eu conheço um pouquinho, né? Tanto de bloco quanto os desfiles das escolas de samba, e a ideia é que a gente some a um grupo experiente. Então, eu vou, acho que para a gente ser rápido e objetivo, acho que a Karina, a partir de agora, comanda o processo. Ela vai falar aqui especialmente de pontuação. Obrigado, Leandra, Elvis e Augusto, que também estão à disposição. O Augusto fica diretamente no gabinete da secretária Regina, como eu disse, com outras pautas, mas 100% dentro da secretaria, para ser o canal mais fácil para que a secretária receba as informações e passe. Então também, quem precisar pode procurar. E a Cá, acho que agora comanda a partir daqui. Alguma coisa que eu fiquei de falar? Não? Pessoal, a Karina vai falar. Quer? Tá. Então, tem um aqui. Então você fala no telefone, no microfone de fio, e a gente deixa esse solto. Mas terminando a minha fala, pessoal, muito obrigado a todos vocês por terem vindo, aos que estão de maneira online, que depois vão acompanhar no virtual. A gente quer ser o mais preciso possível. É uma determinação do prefeito Ricardo Nunes que o Carnaval de São Paulo continue sendo o melhor e mais organizado Carnaval do Brasil. E o melhor, maior e mais organizado Carnaval do Brasil. Por isso ele colocou todos os órgãos, quase toda a prefeitura se envolve diretamente. Para quê? Para que todo mundo se divirta, tenha segurança, e aqueles que não participam também se sintam confortáveis com o Carnaval. A gente vai se encontrar com certeza outras tantas vezes até o Carnaval. A gente da Secretaria de Cultura quer, com tudo isso, mostrar que a gente entende o Carnaval como uma manifestação cultural, e por isso a importância de todo mundo estar presente. Que vocês tenham uma excelente reunião. A Karina agora vai para a parte objetiva e prática da reunião. Acho que o Augusto fica aqui para acompanhar. Depois dela falar, vai ficar um microfone solto e vocês fiquem à vontade para perguntar. De novo, hoje, se não quiserem perguntar hoje, nossa central de atendimento está 100% disponível. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Que bom que vocês vieram tirar dúvidas. A gente está, como o Thiago falou, super à disposição. Então, qualquer dúvida, qualquer angústia, pode levantar a mão e perguntar. A gente está aqui para isso, tá bom? Eu vou passar de novo essa apresentação, mas agora no intuito de abrir para dúvidas em todas as informações que a gente tem ali, tá? Então, Mi, pode passar. Se alguém precisar também falar, eu quero ver onde está isso no edital, a gente pode trocar para a tela do edital e até lá a ideia é que está todo mundo daqui confortável com o nosso edital. Pode passar. Então, acho que o objetivo está claro, né? O objetivo desse edital, esse ano, é fomentar o desfile do Carnaval. Então, vocês vão ver que o projeto o plano de trabalho que vocês vão apresentar, ele vai ser baseado no desfile de 2025. Então, vocês vão pensar o que eu vou fazer no meu bloco em 2025 e vocês vão transformar essa ideia de vocês e essa proposta num plano de trabalho que a gente vai falar mais detalhadamente lá na frente, caso vocês queiram ver e tirar dúvida do plano de trabalho. Mas o grande objetivo do fomento é esse, é a gente, de fato, fomentar o desfile de vocês.
Foi um pedido muito grande dos outros anos, onde a gente dava uma premiação, e a premiação era uma coisa vaga. Os blocos pediam que vocês queriam que o poder público fomentasse o desfile. Então, finalmente, a gente conseguiu transformar esse recurso em um fomento para, de fato, ajudar a custear o desfile de vocês. Então, para a gente, isso já é um grande avanço, né? Entender que a gente conseguiu uma ferramenta administrativa exatamente para o que vocês queriam, exatamente para o que vocês precisam. Vamos passar. Então, aqui, né, o Thiago já falou, pode ir. Então, assim, condições de participação. Então, pode ser pessoa física, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, e não pode MEI. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quem pode participar, quem não pode? Oi, boa tarde. Eu sou a Maiara, eu já tenho um projeto aprovado na prefeitura, que é na parte da cultura, inclusive, e aí eu queria saber sobre essa questão, porque falaram que a gente não pode ter como se fossem 2 projetos no mesmo CPF, né? Ou poderia ter, nesse caso? Então, você pode participar de 2 editais, sim. Você não pode participar com o seu CPF 2 vezes neste edital. Nesse edital. Então, você não porque pode... no caso tem um vai, já que vai acontecer. Não, mas aí é outro edital, outro assunto. O que você não pode é se inscrever 2 vezes. Eu acho até que a plataforma não vai deixar, mas enfim, não pode ser 2 inscrições do mesmo CPF neste mesmo edital. Ah, tá bom. Tá bom? Mais alguém, gente, tem dúvida sobre quem pode participar do edital e quem não pode? Pode passar, amiga. Então, ó, a inscrição esse ano do edital ela é feita online. Então, na nossa plataforma, que é portadeentrada.prefeitura.sp.gov.br. Lá no Porta de Entrada, além de vocês verem tudo o que a Secretaria de Cultura oferece, né, de programas, de outros editais e tal, vocês vão achar o caminho para esse edital também. Então, você consegue trocar a tela para a gente mostrar como é que é a tela do Porta de Entrada, como que eles entram? Quem aqui já conhece o Porta de Entrada? Levanta a mão. Peraí, gente, aqueles slides, eles têm que... A tela não está duplicando, então demora um minutinho. Bom, já então adiantando, enquanto ela coloca a tela, adiantando... Me coloca, abre outra aba lá e escreve Porta de Entrada da Cultura, Porta de Entrada na outra aba, para eles verem qual que é a carinha. Abre uma outra aba, isso aí. Porta de Entrada, não portal, tem um L a mais. Ponto Prefeitura. Porta de entrada, ponto prefeitura. Bom, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Tipo isso. Aí. Então, esse é o carinha do Porta de Entrada. Então, aí logo a gente já colocou um banner para o edital ficar fácil. Vocês vão fechar o videozinho inicial e clicar ali. Clique e inscreva-se. Aí vocês vão acessar essa página, pode descer. Inscreva-se. Na próxima página vocês vão ter que criar login e senha, quem não tem. Então coloca um e-mail, coloca a senha e aí vocês vão entrar nessa página. Aí vocês vão colocar editais de interesse, né? Na verdade é que no caso a Michelle já tinha senha, né? Então aí embaixo está o nosso edital, clicando, vocês vão acessar o edital e aí vocês vão colocar, é bem intuitivo, passo a passo, a documentação que vocês têm que colocar, a informação que vocês têm que pôr, o documento que tem que subir. Clicando ali, ó, peraí, sobe um pouquinho, Mi. Para acessar os modelos a serem preenchidos, ou seja, todos os documentos que vocês precisam preencher, vocês vão clicar nesse link e vai aparecer todos eles.
vocês baixem eles dentro de uma pastinha do computador de vocês, editem e depois subam. Aí vocês não vão conseguir editar, tá? Então vocês vão ter que ir lá baixar tudo, aí baixa na máquina de vocês, e aí vocês preenchem, e aí vocês sobem, tá bom? Porque tá bloqueado para edição, porque senão imagina todo mundo ficar editando ali, não dá, né? Então tem que baixar o arquivo, editar e subir. Aí, é isso. Volta lá isso aí. Aí o edital, para quem quiser, também tá aí, nesse link de baixo, quem quiser baixar o edital na sua máquina, ou quem já quiser começar a preencher a sua proposta, é só ir seguindo passo a passo até o final, tá bom? Uma vez que vocês enviarem a proposta final, vocês não editam mais. Então vocês podem parar no meio, deixar para terminar no dia seguinte, ele fica salvo, não tem problema. E vocês vão vendo que conforme vocês vão preenchendo as etapas, ela vai ficando verdinha. Então, pessoas, jurídico ou pessoa física, você escolhe, aí você subiu o seu requerimento de inscrição, ele já vai ficar verdinho. Então, vocês conseguem ver o que está incompleto e o que não está. Importante falar que vocês já conseguem subir documentação aí, caso alguém queira colocar a documentação, certidão e tal. Mas ela não é obrigatória para vocês mandarem, tá? Então, quem quiser adiantar e puder, coloca. Quem não quiser, não tem problema algum. Aí só tem os documentos de inscrição mesmo, que não incluem as documentações. Mas o que eu sugiro para vocês? Por mais que vocês não subam a documentação agora, na fase de inscrição, que vocês pesquisem as suas certidões para ver se está tudo certo. Para não deixar lá na frente ver que às vezes tem uma pendência, aí vocês não vão mais ter tempo de correr para resolver. Então já sobe o projeto, mas já entra lá, pesquisa todas as certidões, vê se tem algum débito, se tem alguma coisa. Se tiver, ainda dá tempo de resolver, não vai deixar para lá, para a fase de homologação e de habilitação, tá bom? Acho que agora pode voltar para a apresentação. Alguém tem uma dúvida em relação a isso, a inscrição? Candinho Neto, Banda do Candinho. É exatamente quanto a essa documentação. Eu posso subir ou deixar em aberto para eu fazer todo o histórico, o plano de trabalho e tal, ou tem que ser de uma vez? Você quer dizer, por exemplo, se você pode começar a preencher o seu plano de trabalho e depois, quero continuar amanhã, não terminei hoje, pode? Vai ficar em aberto, é como se você tivesse no rascunho, digamos assim. Aí só vai valer a hora que você der enviar. Então você pode começar hoje, subir lá metade do plano de trabalho, cansei, aí amanhã eu quero terminar, você volta, entendeu? E fica salvo. É que na verdade eu tenho uma equipe de trabalho, tenho a de fiscal, né, contabilista, e a pessoa que está fazendo para mim, até subindo vídeos, fotos, mas elas estão em ambientes diferentes, embora elas possam entrar em online também? Elas podem, porque você vai ter o mesmo acesso, né? Aí você vai ter que dar o login e senha para quem é da sua confiança, para acessar a sua página e subir as informações para você. E pode ser então a que está fazendo o histórico e a que vai subir o documento legal, que até ela já separou e disse para eu passar para assinar. Eu não sei se elas conseguem ficar logadas ao mesmo tempo, tipo as duas logadas no mesmo momento. Sim. Mas, por exemplo, ela pode mexer aqui, fechar, e ela abre lá, mexe lá, fecha, entendeu? Tá bom, então. Acho que 2 logins ao mesmo tempo simultâneo, talvez não, porque o login ele é pessoal, né? Então pode ser então que... um faz uma parte, a outra faz a outra. Isso, em momentos diferentes, mas elas podem logar de lugares diferentes. Uma está na casa dela, outra está na casa dela. E uma delas sobe. E aí o final, aí todo mundo colocou. Então a pessoa que vai colocar a documentação colocou, a pessoa que fez o projeto colocou. Quem vai revisar? Candinho vai revisar. Sim. Aí você entra lá, revisa tudo e tal, e aí dá o ok final. Deu o ok final, aí vem... Antecipar, não sei se seria o caso, este fomento em verba na conta de quem for contemplado assim, sairá antes do carnaval? Então, pelo planejamento que a gente fez, vai sair bem em cima do carnaval. Porque como o Thiago falou, a gente está fazendo tudo em tempo recorde, a gente vai colocar equipe administrativa para instruir os processos o mais rápido possível. Mas a gente sabe que dentro do edital, né, pode acontecer algumas coisas. Às vezes a gente também depende do tempo do bloco devolver a documentação, tem todo um trâmite, né? Mas dentro do nosso planejamento, ou seja, o tempo de recurso, o prazo para analisar projeto, o prazo para publicar e tal, a gente fez para que caiba até o carnaval. Então, assim, a nossa ideia é
começar a pagar os blocos bem ali no estopim do carnaval. Então, assim, eu não garanto que todo mundo vai receber antes, mas a gente acha que os pagamentos começam a sair antes do carnaval. Tem uma data para estipular os 100 vencedores? Perdão? Haverá uma data limite para que aqueles que forem contemplados, que serão contemplados? Eu vou explicar as fases do edital. Aí eu acho que quando eu explicar, daí a gente volta nessa dúvida e acho que você vai poder entender melhor e a gente discute um pouco mais isso. Muito obrigado pela atenção. Calma, peraí. Eu ia fazer várias perguntas, mas como ainda vai ter muita explicação, só acho que era melhor você explicar tudo e depois a gente começar a perguntar, porque senão a gente vai ficar horas aqui, porque cada um vai ter uma dúvida para perguntar. Você explica tudo e depois abre para todo mundo perguntar as suas dúvidas, não é melhor? Se vocês preferirem, podemos, gente. A reunião é nossa, vocês estão aqui para a gente bater um papo. Se a gente for ficar parando toda hora, porque de repente uma pergunta de uma pode ser para todos. Tá bom, então vamos lá, vamos seguir nos slides e aí depois a gente abre então para perguntas. Todo mundo está de acordo assim? Ou vocês preferem? Tudo bem? Tá, então vamos lá. Peraí, volta que eu perdi onde estava o slide de antes. Então tá bom, então a gente falou de finalizar a inscrição e mandar. Pode ir. Aí a gente vai falar um pouco sobre critérios de seleção. Então, o que são os critérios de seleção? Pensa que vocês vão mandar o plano de trabalho de vocês, cada um com seu desfile ali desenhado, bonitinho, seguindo o modelo do plano de trabalho que a gente tem no edital. E aí a gente vai submeter esses planos de trabalho com o portfólio, com o currículo do artista, que são os documentos que vocês precisam mandar para a inscrição, para uma comissão julgadora. Então, essa comissão, ela é composta por 10 pessoas, como o Thiago falou, pessoas de notório saber, em projetos culturais, projetos artísticos, seleções de projetos. Não são pessoas ligadas a blocos, então elas não são pessoas que têm algum viés, né, que eu acho que é a preocupação de todo mundo. Então, elas vão, de fato, analisar esses critérios. Então, eu vou falar critério por critério, explicar um pouquinho mais para vocês aí irem maquinando na cabeça, tipo, o que vale a pena colocar no plano de trabalho para pontuar esses critérios que eles vão analisar, certo? Então, ó, adequação ao tema. Ou seja, qual é o tema do meu desfile? Tem o tema? Não tem o tema? O tema é só carnaval? Não importa. Mas vocês vão ter que conceitualizar ali o que é o desfile de vocês em relação ao carnaval. Então, coerência da proposta com a temática geral do carnaval e com a diversidade cultural de São Paulo. Valorização de tradições e manifestações populares brasileiras. Originalidade na abordagem artística. Então, a gente vai pegar, por exemplo, essa nota de 20 pontos e a gente vai tentar dividir. Bom, então a coerência da proposta vai valer mais ou menos 8 pontos, a outra vai valer tal e a outra vai valer tal. E a gente vai balizar isso com a comissão, para que todo mundo tenha mais ou menos a mesma forma de julgar, no mesmo, digamos assim, no mesmo intervalo de pontuação, sabe? Para ninguém pesar mais de um jeito ou mais de outro. Então, a gente vai balizar isso com a comissão julgadora para que fique mais justo. E a comissão julgadora, ela analisa mais de um projeto, ou seja, um projeto, ela vai passar na mão de mais de uma pessoa, o que faz com que a gente ainda apure melhor essa questão da avaliação, tá? O segundo critério é o histórico e relevância do bloco. Então, o histórico e relevância do bloco, ele está presente no portfólio que vocês vão entregar. Então, no portfólio, é importante vocês contarem a história do bloco. Como surgiu, tem muitos blocos que têm umas histórias muito bacanas de como eles surgiram, de como eles trabalharam nos últimos anos, como cresceram, como eles engajam a comunidade, como que você impacta, né, a sua comunidade, né, do seu bloco e tal. Então, é importante o portfólio vir com foto, vir com evidências, não adianta só texto, né? Porque o texto ali, às vezes, o papel aceita tudo, né? Então, é importante a gente trazer as evidências para o portfólio, fotos e tudo mais. Então, histórico de anos de atuação do Bloco do Carnaval ou em outras localidades, histórico de engajamento com o público e participação em edições anteriores, contribuição para uma cultura local e diversidade cultural da cidade. Então, assim, só lembrando, que eu acho que é uma coisa que faltou a gente colocar aqui, que é um detalhe importante. Para participar desse edital, gente, o bloco ele tem que ter desfilado 2 anos, pelo menos, durante os últimos 6 anos, tá? Então, o bloco ele pode ter 20 anos,
mas a gente vai analisar os últimos 6 anos. E dentro desses últimos 6 anos, ele tem que ter desfilado em São Paulo pelo menos 2 anos, tá bom? Isso é bem importante, porque a gente já pegou o bloco, o bloco nasceu lá em 97, então ele tem, sei lá, 20, sei lá quantos anos, que eu não sei fazer a conta de cabeça aqui, e ele fala, eu posso participar, mas ele desfilou só uma vez lá em 97. Aí não, né? Então a gente tem que ter essa regrinha bem clara no edital. Bom, terceiro, planejamento e organização. Então, clareza e detalhamento no planejamento apresentado, incluindo logística e itinerário proposto, experiência da equipe organizadora e capacidade de execução conforme o cronograma apresentado. Então, é importante que vocês descrevam para a gente como que isso acontece, qual que é o planejamento de vocês para que isso aconteça. Às vezes é simples escrever, pode escrever do jeito que vier na cabeça, o importante é só a comissão entender como que aquilo vai acontecer no desfile de vocês. Aí pode passar. O quarto critério é sustentabilidade e inclusão social. Então, hoje a gente não pode deixar de falar disso, né? Em todos os eventos que a gente faz, em todas as ações que a gente tem, que são ações para minimizar os impactos ambientais, como coleta seletiva, uso de materiais sustentáveis, inclusão de práticas de acessibilidade para pessoas com deficiência e propostas de impacto social positivo, como integração com comunidades locais. Vou dar alguns exemplos de ações que eu vi em projetos de blocos do ano passado, não para plagiar, mas é porque eu acho que boas práticas vale a pena a gente pensar, né? Então, assim, teve bloco que distribuiu coisinhas para recolher bituca, para não bituca. Teve bloco que conscientizou os seus foliões a não jogarem lixo em lugar errado. Teve bloco que conversou com os moradores aonde ia passar, fez uma política da boa vizinhança, avisou, fez um trabalho na sua comunidade para mitigar qualquer tipo de desconforto com a comunidade onde eles vão passar. Então, algumas ideias que vocês podem olhar para o projeto de vocês e ver a partir daí o que poderia criar. Isso que para a gente é bem-vindo, isso ponto a ponto. E inclusão de práticas de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, hoje é importante a gente pensar como que aquele folião que tem alguma deficiência vai poder curtir seu bloco melhor. O que você pode criar de alguma ação para receber e acolher essas pessoas, né? As pessoas com deficiência, as pessoas idosas, crianças, a ideia é que o bloco seja diverso e todo mundo possa participar. E propostas de impacto social positivo, como integração com comunidades locais. Tem muitos blocos, acho que a maioria, exceto aqueles blocos bem comerciais, eles têm um engajamento com a comunidade, às vezes até ao longo do ano, né? Então é importante vocês mostrarem pra gente essas ações do bloco, como vocês lidam com a comunidade de vocês, como vocês fomentam esse trabalho ao longo do ano também. Ou se não for ao longo do ano, que seja no pré-carnaval, no carnaval, mas é importante demonstrar. Aí sim, com capacidade de mobilização e segurança. Então, projeção de público esperada, com base em edições anteriores, estratégias de divulgação. Isso é muito ser responsável. Não adianta vocês falarem, o meu bloco é para 500 mil pessoas. E aí, todos os anos, o bloco deu 20 mil. Pra gente isso é muito ruim, porque a gente confia no que vocês falam, a gente se programa para isso e aí o negócio não acontece. Então é importante como é que se diz? Ser sincero nisso, né? E ter de fato os dados de cada bloco e da sua comunidade ali. Planos para garantir segurança do público, incluindo parcerias com autoridades competentes. Então vocês podem demonstrar ali, né, o que vocês estão fazendo, que vai ter de repente uma ambulância, ou que vocês falaram com a subprefeitura. Conta ali um pouquinho do trabalho de vocês em relação a isso. Respeito aos limites de infraestrutura urbana, com atenção ao impacto no trânsito e nos moradores locais. Então, também, o que vocês fazem em relação a isso? Qual a preocupação de vocês? E aí vai uma dica, gente, de quem participa de edital. Para vocês pontuarem no edital, mencionem no seu projeto, no seu plano de trabalho, uma parte disso daqui. A pessoa que vai julgar, ela vai falar, isso aqui ele falou no dele, né? No plano de trabalho dele. Isso aqui ele contemplou, lá tá falando. Então, assim, nosso plano para garantir a segurança do público tarará, tarará, tarará. Fica fácil da pessoa identificar que você pensou naquilo e que você colocou aquilo. E também fica fácil para você não esquecer de colocar aquilo. Então, vai seguindo os critérios ali e vai dando check. Conforme você vai escrevendo, fala, eu preciso pensar nisso. Como que vai ser isso no meu bloco? Pontua.
Então, você precisa ter uma ação em relação a isso, se você quiser pontuar bem nesse quesito, certo? E aí, 6, viabilidade financeira. Então, é uma proposta orçamentária detalhada com indicação de fontes de financiamento. Então, assim, vocês vão precisar fazer uma planilhinha com o que vocês vão fazer com aqueles 25 mil ou algo próximo a isso, certo? Esses valores que vocês vão colocar, vocês precisam ter certeza que são valores de mercado, porque a gente vai conferir de certa forma. Então, por exemplo, não sei se é isso, tá? Vou dar um exemplo aqui, não me critiquem se não for esse valor. Mas vamos supor, um carro de som custa 5 mil reais. Todo mundo sabe que custa mais ou menos isso. É 5.500, é 5.800, é 6, é 4.200, tá. Mas se chegar um carro de som custando 15 mil, esse carro de som tem que ser talvez o Demolidor, né? Pra ser diferente, entendeu? Eu tô brincando, mas entendeu o que eu quero dizer? Assim, tem que ser compatível com o mercado, porque a gente vai ter vários projetos analisados, então a gente vai ter essa base de preço e tal. E aí você pode, às vezes, não pontuar tão bem, porque o teu valor tá meio fora ali do negócio, talvez tenha sido chutado, entendeu? Então é importante vocês terem essa noção de valor de mercado e cobrar ali direitinho o justo que o mercado propõe, tá? Parcerias já estabelecidas ou previstas, como patrocinadores ou apoio institucional, e compatibilidade entre custos estimados e recursos disponíveis. Então, por exemplo, não dá para você dizer que você vai fazer um baita de um desfile e tal, e aí você diz que vocês têm 25 mil reais para pagar muita coisa que não cabe naquele 25. Você vai ter que dizer como que você vai compor para pagar o resto. Então, você tem um patrocínio, você tem um dinheiro de recurso próprio, ou você já tem uma parceria no bairro. Precisa fazer sentido financeiramente aquele plano de trabalho, seja só com recurso da prefeitura, ou seja com recurso da prefeitura e mais algumas outras fontes de receita que o bloco tenha, mas é importante essa coerência, tá? Pode passar. Então, voltando só para falar dos documentos, né, que a gente vai ter na inscrição, que é o requerimento, que é um formulário que está lá dentro dos formulários, o portfólio, que é isso que eu expliquei para vocês, com histórico, lá, o plano de trabalho, que mais para frente, se vocês quiserem, a gente abre o formulário do plano de trabalho, se alguém tiver dúvida, aí a gente pode passar nele, e o currículo dos representantes do coletivo. Pode passar. Aí, falando das fases, né? Então, como que o edital funciona? Então, a gente elaborou o edital e abriu as inscrições. Agora, a gente está na fase das inscrições. Dia 6 de janeiro, encerra as inscrições, a gente vai abrir a fase de análise de projetos, que pelo nosso cronograma, a gente vai ter 10 dias para analisar com essa comissão que eu comentei. Analisando os projetos, a gente vai sair uma lista de pontuação, que é ali um ranking prévio, digamos assim, dos blocos, certo? Então vai estar lá, vamos supor, ano passado a gente teve 240 propostas, vamos seguir com esse cenário, que a gente tenha 240 blocos inscritos, a gente vai pontuá-los de 1 a 240, levando em consideração a pontuação que eles tiveram e levando em consideração os critérios de desempate. Então vocês vão ver que no edital tem um quesito que vale mais do que o outro nesse questão do desempate. Então, qual é o primeiro quesito de desempate? Se eu não me engano, é o que avalia o plano de trabalho, e depois o segundo e o terceiro. Então, o ranking ele já é feito levando esse critério de desempate. Então, por exemplo, eu fiquei com 80 pontos, Candinho ficou com 80 também. Por que Candinho está na minha frente? Porque você pontuou melhor no critério de desempate primeiro, tá? Então, a lista, quando sai, ela já sai ranqueada nesse sentido. Aí, muito bem, saiu a lista, aí a gente entra no prazo de recursos e contrarrazões. Então, a gente vai ter 3 dias úteis para vocês, né, quem não concordou com alguma coisa, subir algum recurso, e o recurso vai ser também pela plataforma. Lá na plataforma vai abrir ali um negocinho recurso, e aí você clica ali mesmo, já escreve e tal, vai ser bem mais fácil. Fechou o prazo de recursos, a gente vai analisar os recursos e a gente já vai abrir para habilitação e entrega de documentação. Aí começa a contar o prazo para vocês subirem a documentação no sistema. Então, se a gente parar para pensar mais ou menos dia 6, 16, sei lá para o dia 20, né? Alguma coisa assim, 15, 20 de janeiro, vai ser mais ou menos quando essa documentação tem que estar ok, já para mandar vaga e subir no sistema. Então, já vão atrás da documentação hoje para
se precisar correr atrás de regularizar, dá tempo. Depois da entrega da documentação, que também é pela plataforma, a gente, conforme os blocos vão enviando, a gente já vai começando a análise das documentações. Analisando todas as documentações, a gente vai soltar a lista dos habilitados, que a gente tem o ranking dos pontuados. Às vezes tem alguns blocos que não podem ser habilitados porque está devendo alguma documentação, ou tem alguma pendência financeira, ou qualquer coisa assim. Então pode ser que essa lista mude, e aí sai a lista dos habilitados. Depois disso, a gente tem mais 3 dias úteis de razões e contrarrazões. E aí depois a gente vai sair a lista dos homologados, ou seja, está com o projeto ok, foi bem pontuado, está dentro do 100 blocos, entregou a documentação está tudo ok, acabou a fase de recurso, os homologados. Depois da homologação, da lista dos homologados, aí a gente vai trocar com vocês documentos assinados. Aí você manda para vocês o termo de execução cultural, vocês vão assinar, vão devolver, e aí a gente começa o processo de pagamento, que para vocês entenderem, nosso processo de pagamento a gente tem que abrir 100 processos, um por um, subir toda a documentação de vocês no SEI bonitinho, com tudo que vocês mandarem, encaminhar para a nossa contabilidade e tal, que foi onde eu coloquei ali, ó, instrução de processos de pagamento, e uma vez todos os processos instruídos e aprovados, vai para a contabilidade e aí vai para a liquidação. O nosso prazo de liquidação são 3 dias úteis, então assim, tudo tem o seu prazozinho, está muito contado, muito certinho, e aí como o Thiago falou, a gente montou uma equipe para a gente conseguir pagar o quanto antes. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar fazendo o maior esforço para sair rápido, tá bom? Bom, aí falando da documentação de habilitação. Então lá no edital, no item 10.1.1, a gente tem toda a lista de documentação que vocês precisam tirar, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aí vocês vão lá, tem o link, testa e tal, tem o telefone dos meninos da central lá de atendimento, qualquer coisa liga na secretaria, fala com eles, tira dúvida, eles podem ajudar a tirar alguma certidão, porque a certidão é pública, então eles podem também ajudar vocês nisso. Então assim, não se apertem com documentação, contem com a gente, mas não demorem para mandar quando for a hora de mandar. Ou se vocês já puderem subir, se já está tudo certo, já vai subindo, sabe? Manda o projeto, envia, mas assim, já sobe a documentação que vocês tiverem. Pode passar. E não é obrigatório, tá, a documentação para essa primeira etapa, tá? É só quem já tiver e quiser subir, pode subir. Aí a homologação, o termo de execução, então vocês vão receber esse termo. O termo está no edital, vocês vão ver que ele está lá, é uma minuta, vocês não precisam assinar ele nesse primeiro momento, é só para vocês terem ciência do que vocês vão assinar caso sejam contemplados. E aí a gente tem a prestação lá também dentro do edital, a gente tem um modelo de prestação de contas, que ela deve ser feita até 45 dias do término do edital, ou seja, 45 dias depois de vocês receberem um valor ou depois de se executarem o projeto de vocês entregam a prestação de contas. A prestação, ela é simples, vocês vão ver que ela tem, depois se vocês quiserem a gente pode abrir aqui também, mas basicamente você colocar lá, dentro do seu plano de trabalho, você tinha previsto tais despesas, que você de fato executou, o número da nota fiscal, o valor, o nome do fornecedor e as coisas têm que bater direitinho. Importante falar para vocês também que a gente vai ter uma equipe de monitoramento. Então a gente vai, através com os planos de trabalho de vocês, a gente vai visitar os desfiles para ir lá, para tirar foto, para dizer, porque para a gente é importante, não é assim fiscalizar por fiscalizar, tá? Não é para apontar lá o dedo, não entregou não, ao contrário, é para a gente dizer que aquele fomento sim está funcionando, que ele foi entregue, que ele fomentou de fato o carnaval, para que a gente possa no ano seguinte defender que ele continue, que ele aumente, que ele seja executado. Então a gente vai ter uma equipe de rua indo visitar os blocos de vocês e tal, e vendo na prática, né, executar e tornar realidade o projeto, o plano de trabalho de vocês. Aí, bom, penalidades, né? Então assim, eu queria colocar um carro de som, mas aí no final eu mudei, eu quis trocar por camiseta. Pode, desde que vocês peçam e tenham autorização para mudar o plano de trabalho. Então não tem problema, a gente sabe que às vezes a gente planeja uma coisa, no final você conseguiu um patrocinador que vai te dar aquilo, então você não precisa mais pagar aquilo, não precisa se apertar, mas manda um e-mail lá para o Fomento Linguagens pedindo alteração do plano de trabalho. Olha, meu plano de trabalho é esse, eu gostaria de alterar para esse, posso?
Pode. Aí isso vai no seu processo, isso fica registrado direitinho e aí você não vai ter problemas na prestação de contas, tá? Então, importante isso, tá, gente? Pode falar. Veja bem, eu tenho alguns parceiros, e dentre eles exatamente essa questão de carro de som, trio elétrico. Então foi boa essa sua fala, porque eu posso não mencionar o trio elétrico. Perfeito? Você pode colocar isso, porque assim, se você não mencionar o trio elétrico, é como se o seu plano de trabalho não fizesse sentido. Como é que o bloco vai sair sem trio elétrico? Não, estou perguntando. A gente está, mas eu estou aqui para papear mesmo, para gente pensar em como fazer. Então o que eu acho? Que coloca lá no seu plano de trabalho que tem o trio elétrico e que você vai custear ele por um parceiro. Sim. Entendeu? Não precisa nem colocar valor, porque não tem problema, mas você coloca dentro do seu planejamento o que vai ter, porque vai fazer sentido no seu plano de trabalho ter o trio elétrico lá. Mas ele não vai sair com o dinheiro que você vai receber do fomento, mas ele vai estar lá custeado por uma outra... Sim, isso é esclarecedor até pelos meus 40 anos ou mais de desfile, porque nós temos uma entidade que normalmente as pessoas ficam questionando o que você fez com aquela miséria que você recebeu. Você tinha lá tudo. É questão de parceria, entendeu? Boa tarde a todos e a todas. O meu bloco é o seguinte, já existe desde Vilma Correia, Vilmiana Vai Vai, o bloco é Buscapé, é de Santa Cecília. Deu uma brecada, lógico, pela pandemia, né? Mas a minha questão é o seguinte, ele está trabalhando, a gente tem uma roda de samba o ano inteiro, lá em Santa Cecília, todo mundo já sabe disso aqui, porque... Agora, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho os meus artistas, puxador ou ritmista, inclusive um dos meus ritmistas é o mestre de bateria do Camisa Verde, a gente consegue juntar a camisa, vai, neném. Eu queria saber, porque a minha paga de cachê, como eu faço shows com a Secretaria de Cultura, que é o Circuito Cultural que eu fiz ano passado, eu fiz 2 esse ano, com recibo. Eu passo um recibo para eles, ou faço um PIX, né? E você falou em nota fiscal, eles não têm, alguns não têm mesmo. Não é MEI, não é nada. O MEI também, ele pode receber com o recibo dele, nota fiscal. Agora eu vou pedir ajuda para os universitários. RPA. Então você vai ter que fazer um recibo de pessoa autônoma. Você vai ter que pagar para eles e eles vão ter que recolher o imposto daquele dinheiro que eles vão receber. Entendi. Eu sei que esse RPA puxa muita porcentagem de imposto de quem recebe ou de quem paga, né? Então, por isso que eu falo, o recibo normal de um prestador de conta, de serviço, ele foi cantar, ele foi tocar, ela foi puxadora, entendeu? Eu entendo, mas assim, eu também não posso te orientar a pagar alguém e não recolher imposto nenhum pelo serviço, né? Então, assim, o correto autônomo, é o que você falou. Então, o correto, assim, seria, você pode pagar por MEI, ele pode dar uma nota de MEI, caso ele não seja MEI, aí o caminho é por RPA. Os artistas costumam ter MEI, né? Porque acabam sendo já profissionais freelancers no mercado e tal, então acho que talvez esse seja o caminho mais usual. Mas caso a pessoa não tenha uma MEI e você vai pagar ela como pessoa física, aí você tem que usar essa ferramenta que é chamada de RPA, que é Recibo de Pessoa Autônoma. É isso. Entendi. Quer aqui? Uma pergunta. Então, no meu plano de trabalho, eu posso fazer um projeto lá do desfile do meu bloco, vai, 100 mil reais, e colocar só essa parte de 25 mil reais dentro para ser contemplado, o restante eu falo, esse recurso próprio, recurso X, Y, Z, é isso? Pode. Entendi. É importante você dizer como que você vai custear aquilo pra gente, porque entra naquela pontuação da viabilidade financeira que eu falei, tá? Já que foi liberado, tem um monte de coisa que a gente está falando aqui, mas contempla a outra parte, porque você falou dentro do projeto que o projeto, quanto mais bonito, fica mais fácil de ganhar ponto. Se tem o caldeirão
cadeirantes, mas eu quase fui obrigado a tirar, porque dentro da corda tem uma lei que você não pode ter ninguém no bloco. Então aí você coloca dentro do edital que vai ter ambulância. Eu levo a ambulância para o meu bloco. Eles tiraram a ambulância que estava atrás do meu bloco para colocar lá atrás, que não poderia estar atrás do cortejo. Então tem muita coisa que a gente vai colocar no edital que dentro do outro edital não contempla. Mas eu acho assim, Salete, assim, a gente tem, cada bloco tem a sua realidade. Então tem bloco que vai ter ambulância, tem bloco que não, porque dependendo do tamanho do bloco, e não é exatamente isso que vai pontuar. O que vai pontuar é a preocupação com isso. Então, por exemplo, se a pessoa fala, olha, o meu bloco é para tantas pessoas, a gente não precisa, pela lei lá do credenciamento, ter uma ambulância ou segurança ou qualquer coisa, ou se o seu bloco precisa ter, então você vai dizer que você já está providenciando isso, que você tem ciência disso, tá? Mas eu tive ciência disso a vida inteira que eu coloco, só que esse ano eu coloquei 2 ambulâncias no meu bloco. Mas é uma coisa louca, eu precisei usar a ambulância, tinha centenas de pessoas atrás do bloco e a ambulância dava 2 quarteirões, porque não podia estar dentro da corda. Então, quer dizer, é um absurdo você ter uma ambulância que precisa salvar alguém e está no outro quarteirão esperando. Então, acho que o edital tem que seguir junto com a São Paulo Turismo, com as coisas que contempla também. Porque dentro eu sempre tive, o meu bloco eu sempre teve cadeirante, e eu gostaria de ter, porque eu acho que o meu bloco é LGBT e é um bloco que é discriminado por tudo. Pede pouco segurança, eu coloco mais segurança, porque eu sei que a gente precisa disso, que a gente não pode contar com policiamento também, que está dentro, que é da prefeitura, porque eu tive no evento de lá, escutando tudo que a GCM, que a polícia, que todo mundo fala. Dentro da reunião que eu estive lá, parece que o carnaval que eles estão fazendo é em Veneza, não é em São Paulo, porque não contempla nada daquilo. Tudo que a gente vê é uma coisa e não é outra. A gente não tem tudo isso que diz que vai ter, que é isso que a gente espera. A própria secretária de Cultura falou que o prefeito está empenhado em fazer esse carnaval, o melhor carnaval de São Paulo, porque ele gosta do carnaval. Mas eu estou dizendo porque essa coisa desse fomento, eu fui a primeira pessoa a pedir a ter esse fomento com Bruno Covas, quando ele estava vivo brigando para ter esse fomento. E não é isso que eu vejo. Estou torcendo que de verdade esse fomento saia com a pressa que seja. Mas mesmo quando a gente teve tempo, que começou a falar em maio do fomento, a gente recebeu o fomento em julho. Quem recebeu? Quem foi contemplado? Quem tem parceiro? Quem tem amigo? Então eu espero que dentro do que você está falando, isso seja verdadeiro, não estou dizendo que é mentira, mas que seja de verdade, que essa equipe que está aqui esteja trabalhando de verdade, para não que tenha verdade, porque tem gente que tem bloco de 10, 15 anos e que contempla tudo isso que está dentro e não é contemplado por 1001 coisa. E tem gente que é contemplado que em 10, 15 coisas dentro do carnaval. Então, por isso que eu acho que tem que ter uma verdade de verdade de vocês que estão fazendo, dessa equipe nova que está, que seja de verdade para com os blocos de carnaval. Porque muita gente vem, espera, e muita gente, eu não estou nem falando por mim, muita gente depende desse fomento para fazer um bloco de verdade, lá na ponta. Eu não brigo nem por mim. Eu brigo por quem precisa, porque eu vou colocar o meu bloco na rua, como já coloco há 10 anos, sem fomento, trabalhando por isso, de um jeito ou do outro. Mas tem gente que ganha o fomento e que não tem necessidade de ganhar esse fomento. Mesmo não dentro da pauta. Desculpa, gente. Imagina, obrigada, viu? Mas deixa eu só falar uma coisa um contraponto do que você está falando. Eu concordo que tem gente que merece mais ou menos, enfim, todo mundo é bloco, todo mundo é carnaval, mas eu entendo o que você fala, quando às vezes tem gente que sofre mais para conseguir montar aquele carnaval apertado ali, que talvez fosse bom ser contemplado. A grande questão é, a gente não vai dar o fomento por um merecimento do que a gente acha ou da consciência que a gente tem. Por quê? Porque o nosso processo, ele é processual. Então, assim, a gente vai analisar o documento que chegou, a informação que estava ali. Então, por exemplo, a gente teve caso do edital do ano passado, onde, por exemplo, chegou um bloco que eu particularmente conheci o bloco, eles são incríveis, eles são ótimos, eles super merecem.
Eu acho tudo. Mas eles mandaram um projeto, o que eles mandaram de portfólio foram as ações que eles fizeram durante a pandemia. Não tem nada a ver com o edital. E aí, como que você vai premiar? Eu sei que eles são bons, eu conheço o histórico dele, mas a gente é processual, a gente vai olhar o que recebe. E às vezes, gente, quando vocês forem escrever o plano de trabalho de vocês, o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes é óbvio para você, que está lá envolvido e tal, mas para quem vai ler, não. Então, tenham essa consciência de escrever o óbvio, de dar o projeto, o plano de trabalho para alguém que não conhece. Ler e ver o que entende daquilo, sabe? Porque às vezes a gente está tão acostumado com aquilo, não, mas é claro, está escrito, está óbvio, está não sei o quê. E a pessoa, ela nunca viu, talvez, o trabalho de algum bloco, daquele específico bloco, né? Então ela vai analisar, e mesmo que ela tenha visto, ela não pode julgar pelo que ela acha, ou pelo que ela já ouviu, ou pelo que ela viveu. Ela tem que julgar pelo material que ela recebe, tá? Então, quando você fala isso, tem uns que merecem que ganharam, tem outros que merecem que não ganharam, até no frigir dos ovos no final a gente tem essa opinião, mas aí quando você vai olhar o que um mandou, o que o outro mandou e por que o resultado foi esse, você entende. Aqui ninguém vai ficar olhando o projeto para analisar assim, mas é porque eu vivi isso lá e eu vi isso. Então, assim, tenham a clareza de entender que o que vocês vão escrever ali, alguém pode nunca ter ouvido falar do seu bloco especificamente. Você vai ter que contar o óbvio e explicar tudo direitinho e tal para vocês pontuarem. E se vocês entrarem nos critérios e vai ali fazendo um checklist e não esquecer de comentar nada do que está sendo avaliado, aí é mais certeiro de que vai garantir uma nota boa ali, porque não vai faltar informação, tá? E seguir o plano de trabalho lá, o roteiro direitinho. Que eu acho que esse ano vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem, que o ano passado a gente não tinha esse modelo de projeto, né, de portfólio. Hoje a gente colocou mais detalhado, tinha, mas acho que não estava tão bom quanto está esse ano. Então acho que vai ajudar vocês a montarem um plano de trabalho mais descrito, assim, mais detalhado. A minha dúvida é quanto à questão do recolhimento dos impostos, né? Quais são as alíquotas para a PF e para a CNPJ? Então, para a pessoa jurídica, eles vão receber e a pessoa jurídica recolhe o imposto da nota fiscal dela, certo? Certo? E para a pessoa física existe uma dedução de imposto baseada numa lei que eu não sei exatamente qual é a alíquota, mas se você quiser eu posso ficar com o seu contato e aí eu mando, e aí vocês talvez tenham um grupo, a gente pode disponibilizar, porque você quer saber exatamente quanto fica líquido, né? Tá, eu não tenho esse valor aqui, mas eu posso disponibilizar para vocês depois, tá bom? Oi? Eu acho que cada CNPJ tem a sua alíquota, né? Tem empresa que vai limitada, tem empresa que é ME, tem... Então, porque daí não tem recolha, não sei se recolhe pelo menos ISS ou não. Cada empresa vai pagar o seu imposto, né? Aí não depende da secretaria que repassa o valor integral. Só a pessoa física que tem um descontinho mesmo. Então, o ISS, tem entidade que não recolhe nem ISS, depende da entidade. O que acontece? É que até o Thiago estava explicando aqui no começo. O decreto do carnaval saiu muito em cima. Então, a gente teve muito pouco tempo para fazer esse edital. Então, o que a gente fez? Vamos fazer esse edital em tempo recorde e vamos dar o máximo de canais de tirar dúvida possíveis para todo mundo, para que todos vocês consigam acessar a gente presencialmente, entendeu? Então, a gente até apresentou aqui a equipe, o Ed é uma das equipes que está lá, o Fagner que também está lá, dá um tchau aí, gente. E aí eles estão lá para atender quem tiver dúvida presencialmente, ou no telefone ou no e-mail. E o pessoal da subprefeitura está com essa informação. Mas sim, se a gente tivesse mais tempo, se a gente quisesse, a gente gostaria de fazer uma oficina para esse edital ano que vem, e aí sim, envolvendo mais as subprefeituras e tal, isso é um plano futuro sim. Mas para esse momento a gente abriu esses canais todos. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Silvaneide, eu represento a cidade de Tiradentes, né? Sou supervisora de cultura de lá. E, igual ele está falando aí, eu não recebi nada sobre essa reunião de hoje. Na verdade, eu estou atenta através do site da Secretaria e eu vi por lá, pelo site da Secretaria. Na subprefeitura, eu acredito que ninguém comentou nada, porque eu conheço uma pessoa do Ipiranga, que é supervisor de cultura, ele também não ficou sabendo. Ficou sabendo hoje,
E depois eu vi, outras pessoas viram em outro site e começou a me mandar, mas lá dentro da subprefeitura a gente não viu. E aí, inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu coloquei no grupo dos supervisores da subprefeitura e muitos não estão sabendo. Na verdade, é um trabalho que o subprefeito deveria ter feito, então até pega o nome dela para a gente e na levar verdade, esse assim, hoje também está acontecendo, tanto no Ipiranga, a gente tem gente que trabalha lá, e na cidade de Tiradentes a confraternização nesse mesmo horário que está acontecendo hoje. Eu deixei de ir para a confraternização para poder vir na reunião. Sim. Então, assim, eu acho que foi falta de informação mesmo. Não é bom você falar, assim, a gente reforça no grupo dos subprefeitos, a gente dá esse feedback para a secretária, porque o importante os subprefeitos, assim, de fato a gente não convidou os gestores de cultura para vir aqui, porque foi muito em cima da hora, é final de ano, todo mundo tem as suas questões para encerrar o ano, então o nosso caminho foi abrir esses canais. A gente está disponível lá, a Secretaria de Cultura está aberta para quem quiser ir lá tirar dúvida, e-mail, telefone e presencial. Mas, de fato, a gente precisa, então, reforçar essa mensagem que a secretária passou para os subprefeitos. Boa noite. Meu nome é Robson, nós estamos aqui, eu, Gil, Adalberto, somos do Bloco Chique Chique do Cairo. A gente costuma dizer o seguinte, muitos blocos saem no centro, mas nós nascemos no centro. Estamos há mais de 10 anos ali fazendo carnaval. E o ano passado a gente tentou o fomento, não conseguimos, ficamos ali na beirada. Entramos com recursos, não conseguimos. Ganhamos mais pontuação, mas não conseguimos. Né? A primeira pergunta seria o seguinte, os projetos que ganharam o ano passado, se eles repetirem as mesmas coisas que disseram no ano passado, eles repetirem para esse ano, eles também vão estar por esse caminho ou vocês vão fazer uma análise mais criteriosa em relação a esse pessoal? Então, assim, o mecanismo do ano passado é diferente desse ano. Tá? Então, no ano passado, a gente deu uma premiação pelo histórico e a trajetória dos blocos. Esse ano a gente tem um plano de trabalho. Esse ano vocês vão ter que dizer como que vai ser o desfile de vocês. E essa organização, isso que vocês vão propor, é o que vai ser analisado. O portfólio também conta ponto. Então, óbvio, o histórico do bloco, toda a história de vocês é um dos quesitos. Mas é diferente do que foi o ano passado. E a gente não vai analisar esse ano comparando com o ano passado. O ano passado foi um edital, ele acabou, ele encerrou, tiveram os contemplados. A gente não faz, até porque a comissão é outra, a comissão que vai analisar esse ano não vivenciou nada do ano passado, então ela é uma comissão zerada de histórico nesse sentido, ela vai analisar de fato o mérito cultural do desfile de vocês, o mérito cultural do bloco e tudo mais, tá bom? Mas diferente. Mas uma coisa, esse sempre é um problema, todo ano muda-se. Então, não, mas no caso da comissão não é um problema não, é bom. É bom porque a gente não vicia, a gente não pega pessoas que conhecem os blocos e que viveram alguma coisa no passado e que já vem, às vezes, gostando mais de um do que de outro. Então é bom que seja uma comissão nova. Pode ser que tenha um lado bom e um lado ruim. Minha última pergunta, em relação à nota fiscal. Para quem sai com o trio elétrico, o carnaval já está montado. Porque você não consegue mais... Nós já estamos quase no final do ano. Você não consegue contratar um trio elétrico mais. Todos os anos a gente contrata trio elétrico sem nota fiscal. Tá? Então, no nosso plano de trabalho, nós vamos colocar os valores sem nota fiscal. Se chegar o ano que vem, se a gente for contemplados, a gente vai chegar para a empresa, olha, nós precisamos de nota fiscal. Ele vai nos cobrar mais caro. Eles vão falar, não, então agora o valor é outro. Quando a gente mexe com dinheiro público, a gente precisa ter, né, a responsabilidade de recolher nota fiscal, de pagar os impostos direitinho e tal. Então, todas as despesas que vocês colocarem no plano de trabalho precisa ter nota fiscal, para vocês comprovarem que vocês pagaram aquele serviço prestado. A gente tem que pensar que, até entendo que às vezes tem alguma negociação entre vocês sem nota, mas quando a gente fala de dinheiro público, a gente precisa ter comprovação, recolha de imposto, tudo direitinho, tá? Sou eu? Pode falar. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, porque ver aqui, depois de 12 anos, um fomento para o bloco de rua, isso é um ganho muito grande para os verdadeiros fazedores de carnaval. Parabéns à secretaria, que até acho que já deveria ter um pouco mais lá atrás, né? Mas, assim, como fazedor de carnaval, só vou colocar aqui 2 sugestões.
eu não vejo esse edital com bons olhos por conta de tanta burocracia. Vou explicar por quê. Porque o fazedor de carnaval, ele já está preocupado de colocar o bloquinho dele na rua. E talvez ele não tenha essa expertise de... Por exemplo, tem bloco no fundão da periferia que nem internet tem ainda. E é fato. E eu posso provar para vocês. E eu vejo tantas perguntas assim que eu até acho que vocês poderiam chamar para o próximo ano uma comissão dos verdadeiros fazedores de carnavais e eles colocarem dentro desse edital as nossas inquietudes, porque está parecendo que está vindo do poder público para o artista, né? E sendo que, na verdade, quem faz a arte somos nós. É nós que sabemos o que convém. E assim, para ser bem sincera, 25 mil hoje em São Paulo não se faz carnaval mais. Né? É muito pouco, os trios elétricos aumentaram muito, né? Hoje está todo mundo realmente preocupado em trazer um ótimo espetáculo para o município, né? E é um município que arrecada 3 bilhões com os carnavais de rua, né? Então, eu fico feliz de uma certa forma por contemplar as pessoas, mas, por exemplo, hoje mesmo, vendo todos esses pedidos do edital, me assombra, porque realmente eu não consigo fazer. Tem todo esse portfólio, tem toda essa história, tem tudo. Mas o carnaval, hoje, para colocar um carnaval de rua, por exemplo, no bairro onde eu moro, é no mínimo 50K. Né? Hoje, 50K, sim, eu vou falar bem de verdade, tem qualquer triozinho elétrico hoje, carro de som, eles estão pedindo 35, porque realmente virou um boom de negócio. Então, por isso que era legal trazer o olhar dos verdadeiros fazedores de carnaval, para se comprou melhor esse edital. Mas parabéns de qualquer forma. Olha, eu fico muito feliz de você reconhecer. E você sabe que a gente fazendo esse fomento e vocês entregando esses planos de trabalho e a gente entendendo mais dessa forma e até no ano que vem a gente abrindo essa conversa um pouco mais a fundo, a gente consegue pleitear um valor maior. Então, do jeito que era uma premiação. Simplesmente a gente via o portfólio e dava um dinheiro de premiação. E aí a gente não tem esses dados que você está trazendo. A partir do fomento, a gente vai ver. Então, a gente vai ver o plano de trabalho de todo mundo, a gente vai conseguir, através de todos os processos, ver que o trio custa tal coisa, que o outro custa tal coisa, para a gente poder, no ano que vem, instruir um processo e um pedido de recurso mais alto, com uma base, uma justificativa. Então, o fato da gente... 2026, perdão, falei errado. Então, assim, o fato da gente ter conseguido trocar de uma premiação para um fomento vai criar essa base para que a gente possa crescer esse fomento como uma política pública perene, né? E o que a gente quer fazer é o bem que você sugeriu, ter essa conversa para entender lá que assim, a gente tem que seguir uma lei. A lei, ela é burocrática? Ela é. Mas sim, a gente pode ter essa conversa para tentar afinar um pouco mais, deixar um pouco mais fácil para os blocos e tal, que até o que a gente estava conversando ali com a nossa assessoria jurídica, da gente acabando, né, todo esse processo e tal, a gente já chamar vocês para uma nova conversa como essa, e aí a gente poder trazer, assim, igual está sendo hoje, assim, uma coisa bem bacana de vocês falarem, ó, isso foi legal, isso não foi legal, vamos tentar mudar isso, dá para mudar, não dá? Então, assim, como o Thiago falou, a nosso jurídico está super acessível para a gente construir um edital cada vez melhor, né? Eu acho que do ano passado para esse a gente já teve vários avanços, a gente vai poder mapear isso que você está falando, de custo e tal, olhando os planos de trabalho de vocês, para que a gente consiga ter argumentos para pedir um orçamento maior para isso. Boa noite, meu nome é Pablo. Okay. Eu sou representante do bloco Vampirão dos Paredões. Pelo que eu entendi, o carnaval de 2024, ele vai ficar, vamos se dizer que ele vai zerar, e as pontuações que fizeram lá não existem, e a gente vai começar em 2025. Eu falo isso porque tem blocos que tem 20, 30, 40 anos, o meu bloco é novo, tem 3 anos, né? Então, vai zerar para esse bloco e... Veja, o tempo do bloco não vai pontuar mais pelo tempo do bloco. O bloco pode ser muito antigo e não ter ali uma expressão, feito um trabalho, não demonstrar isso. Então, claro que blocos antigos têm uma tradição, têm um histórico e tal, mas o que não quer dizer que um bloco novo, ativo, engajado na comunidade, entregando um trabalho legal, possa pontuar bem
que a gente, nesse edital, a gente avalia? Nos últimos 6 anos, a trajetória do bloco, e ele tem que ter desfilado pelo menos 2 anos para poder ser contemplado. Então, claro que o bloco pode até trazer um portfólio de mais anos atrás, caso queira, mas o que a gente vai dar o enfoque é nos desfiles dos últimos 6 anos de carnaval, sendo que o bloco tem que ter desfilado 2 anos. Então, assim, tiveram blocos no ano passado que eram blocos novos e que foram contemplados também, porque apresentaram um portfólio legal, trouxeram evidências. Então, eu acho que não se preocupe com o tempo do seu bloco, mas se preocupe em demonstrar bem e escrever bem um plano de trabalho detalhado. E aí, assim, gente, não é quando vocês falam, tem que escrever muita coisa e tal, não precisa ser uma coisa elaborada no sentido de, você pode escrever com a linguagem de vocês mesmos, do jeito que vocês querem contar a história de vocês. O importante é a comissão entender, tá? Oi, eu sou do bloquinho Maria Maluquinha Infantil. E vai ser o nosso quarto ano de apresentação, porque teve um intervalo da pandemia, né? E a gente tentou esse ano receber alguma ajuda, a gente não conseguiu. Eu não sei quais são os critérios de avaliação, se era premiação, porque se o nosso foi avaliado, por que o nosso não foi contemplado, sendo que a gente tem um trabalho de comunidade muito legal, é um lugar privilegiado? Mas é um lugar onde não existia isso, essa comunhão entre as famílias e as crianças estarem num local seguro e contemplando uma tradição, o samba raiz, as nossas cantoras são professoras, você entendeu? Então é uma coisa voltada ao lúdico, à criança. E eu não sei se esse critério foi levado em consideração. A gente tinha mais de 3.000 pessoas no nosso bloquinho. Então a gente ficou assim bem chateado, porque parece que a gente não foi nem visto. Né? Esse ano aqui eu não sei nem se vale a pena a gente entrar com esse recurso porque eu não sei qual é o tipo de avaliação, porque eu sei que tem blocos que usam de artifícios, você entendeu? Tem um bloco que usa um artifício de pessoas com deficiência, mas todos os anos faz o bloco no meio da tarde e sabe que todo ano à tarde chove, você entendeu? Então põe todos os deficientes embaixo da chuva. Então todo ano é assim. Daí eu vou voltar a falar para vocês que é importante vocês escreverem essas coisas, essas preocupações. Não, gente, não dá pra gente comparar com o do outro, né? Porque talvez Então, mas aí você não sabe o que o outro entregou, de repente ele entregou um projeto muito bem feito, né? Não, ninguém vai olhar o desfile, gente, é isso que eu estou falando. Vocês precisam, a gente vai olhar o que vocês entregam de projeto. Por isso que eu estou dizendo, não é a consciência que se tem sobre os blocos, é o edital, é processual, é o que vocês vão entregar como documento, como evidências, com foto. Então, essas preocupações que você mencionou, é importante que você descreva no seu plano de trabalho, entendeu? Porque, assim, essa comissão, ela não vai curtir blocos por aí há muitos anos e tem a opinião dela formada sobre os blocos. Não, ao contrário. São pessoas relacionadas à cultura, relacionadas à análise de projetos e que elas vão analisar os requisitos, critérios ali e o que vocês entregaram como plano de trabalho e evidências do que vocês já fizeram. O Chocolate falou uma coisa que é muito interessante, que vocês, o Lobo falou logo no começo, que vai ter 4 pessoas o tempo inteiro, menos um feriado, pronto a contemplar, a ajudar esses blocos de periferia, esse bloco como a minha amiga que falou que não foi contemplado. Aqui está lá, certo? Então eu acho que seria muito interessante as pessoas que tivessem um pouco mais de dificuldade preenchesse o seu cadastro e já fosse lá direto com essa turma para ver onde está a dificuldade, onde está o erro. E outra coisa, quando fosse dar o retorno, porque o bloco não fosse contemplado, bem no começo, porque como foi esse ano, eu estou falando nesse ano de 2024, as pessoas ficaram sabendo que não ia ser contemplado 2, 3 dias antes do carnaval.
diferente desse ano. O ano passado, o prêmio não estava vinculado ao desfile. O prêmio era um prêmio sobre o histórico e o impacto cultural do bloco na carnaval da cidade ao longo dos anos. Certo? Esse ano não. Esse ano o plano de trabalho está vinculado ao desfile. Então, o desfile vai ter que acontecer. Então, se o bloco ganhou e foi contemplado, vai ter que acontecer. Se o desfile não acontecer, o prêmio, caso ele já tenha recebido, vai ter que devolver. Porque aí é diferente. Vocês pleitearam bastante, a gente pleiteou bastante um fomento. Então, o fomento é isso. Diferente do prêmio que você dá e a pessoa, né, ganha a premiação. O fomento você vai ter que executar, vai ser monitorado e existe uma prestação de contas. É tudo simples, como eu falei, vocês vão ver depois lá nos arquivos, é o mais simples que a gente pode fazer, né? Não precisa fazer orçamento com fornecedor, a gente não vai pedir conciliação bancária, é só demonstrativo de despesa, mas existe esse compromisso de sim desfilar esse ano, tá? Eu sou Eliquiane, o meu bloco é um bloco muito novo, foi o primeiro ano desse ano. E chama Pica ou Ferro Samba. É mais uma reunião entre amigos. A ideia no começo era essa. Só que ele tomou uma proporção muito grande. As pessoas na região, é uma área muito periférica, e as pessoas, a possibilidade de sair para pegar um ônibus, ir para Paulista, ir para Ibirapuera, e para um lugar onde tenha qualquer atividade carnavalesca. E por essa razão, a gente esperava em torno de, como era só amigos, vamos esperar 150 pessoas. E aquilo foi para mais de 1.500 pessoas. Foi muito divertido, só que a gente teve que, tudo que a gente fez nesse bloco foi apenas um investimento do nosso próprio bolso, vaquinha entre amigos, junta um pouco daqui, do próprio bolso mesmo. E, no entanto, foi um carnaval ótimo, com o apoio da prefeitura, claro, que proporcionou a segurança, SAMU teve presente, diversos outros aspectos que contribuíram para que ele acontecesse também, sozinho nós não teríamos conseguido. Porém, esse ano, eu tenho tido uma cobrança muito grande se eu vou organizar o carnaval de novo. Vai ter, a gente precisa, é muito importante. Só que quando eu penso, inclusive eu não fiz a inscrição ainda, só que quando eu penso que o trabalho que dá com relação a gente conseguir recursos para conseguir um carro de som para pôr na rua, que a gente fez 3 desfiles ano passado, as pessoas gostaram muito, se divertiram bastante, só que é muito trabalho e muito investimento financeiro de um recurso que esse ano eu não sei se eu posso, porque ano passado eu queria entregar aquilo que eu prometi, realmente eu acho que fiz até bem mais. Só que quando a gente pensa em fazer, a gente tem que também ter a responsabilidade e a consciência de se vai fazer bem feito, né? E a minha dúvida para esse ano, por exemplo, eu já li o edital, eu vi que eu não estou elegível a concorrer ao fomento, porém, eu achei muito importante vir aqui hoje e ver como que está se organizando, o que está acontecendo, para aprender mesmo, para saber qual que é a possibilidade de eu fazer ou não, mas enfim, eu estou super aberta, super disposta a fazer, mas eu não sei se eu consigo, ainda vou sentar com os outros e ver se será possível. Então, como eu falei, né, esse ano a gente colocou essa central disponível para ajudar, de fato, quem tem dificuldade. A ideia do ano que vem é a gente fazer uma oficina, né, do edital para ensinar um pouco mais, cada vez mais fortalecer, né, os blocos, as entidades, para que os blocos consigam ter mais facilidade para escrever um plano de trabalho e tal, porque assim, quando a gente trabalha com dinheiro público não tem jeito, a gente tem que seguir lei, a gente tem que seguir uma burocracia, por mais que a gente queira simplificar, a gente tem que seguir o que a lei prevê, e aí tem uma certa burocracia mesmo. Mas o que a gente quer para o ano que vem é ensinar um pouco mais. Então, como você veio aqui hoje aprender um pouquinho, a ideia é que no ano que vem a gente possa criar assim, dinâmicas de oficina para ensinar o pessoal que faz carnaval a escrever um plano de trabalho tranquilamente. Esse é um plano para o nosso próximo ano. Pode falar. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Wellington, todo mundo me chama de Skitter. Eu sou representante do Carnafest, ali da Zona Norte.
Norte, na região do Jaçanã. E a minha dúvida é, nos momentos passados, eles pediam a trajetória do bloco. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se já falaram sobre isso. Porém, eu sou uma pessoa que sou um líder ali onde eu moro e eu, junto com outras pessoas, a gente organiza várias coisas. A gente organiza a feijoada de São Jorge, a gente organiza a macarronada, a festa das crianças. E, em relação ao bloco, não é o bloco que organiza isso. Então, a parte do bloco fica só na parte do carnaval. Como é que a gente pode acrescentar essas outras coisas que a gente faz na quebrada, no bairro, junto com o fomento? Porque pedindo apenas a parte do carnaval, fica muito pequeno, porque o carnaval é um dia só, a gente espera um ano para poder fazer um carnaval um dia, mas durante o ano a gente faz várias coisas, mas não é o nome do bloco que está fazendo isso. Então na feijoada, então é uma feijoada de São Jorge, a gente faz a feijoada de São Jorge já há mais de 10 anos. Festa das crianças, mesmas coisas, macarronada, julina, mesma coisa. Como integrar isso nesse fomento? Bom, eu vou tentar te dar uma resposta que acho que vai ser uma resposta que vai atender talvez dúvidas de mais pessoas. Pensa assim comigo, esse aqui é um edital de fomento ao carnaval de rua. Eu entendo que a comunidade tem a feijoada, tem o Dia das Crianças, isso é legal se o bloco é quem propõe isso, né? Ou seja, ele é um bloco engajado na comunidade e ele faz. O que você está me dizendo é que existe o bloco e existe um grupo de amigos que fazem outras coisas. Então, assim, a gente precisa ter essa conexão para que o bloco pontue com isso. Porque senão, pensa comigo, eu tenho um bloco, mas eu tenho 3, 4 amigos ali que faz mais um monte de ação ali, aí eu vou juntar meu bloco para não sei o que, para pontuar no edital. Pensa se todo mundo fizesse isso. Então, eu acho assim, o bloco, o que é a atividade do bloco? E a gente está falando de fomento ao carnaval, a tradição da cultura do carnaval. E aí, obviamente, às vezes você vai fazer uma feijoada para juntar fundos para o seu bloco sair. Às vezes você vai fazer ali um negócio beneficente para viabilizar o ensaio da banda, entendeu? Então tem que ter esse contexto do fomento do bloco, porque o instrumento que a gente está falando aqui é fomento de bloco de carnaval de rua. Agora, a partir de 2025, né? Porque os anos anteriores foi uma trajetória... Foi a premiação pela trajetória dos blocos. E aí uma das coisas que eu acho que é importante você ouvir, que você chegou depois, que é esse ganho que a gente vai ter em transformar a premiação em um fomento, que de fato é uma política pública para custear os desfiles, para fomentar os desfiles e tal. Quando a gente fazia a premiação, a gente não tinha uma lei que subsidiava um fomento para bloco. Por isso que a gente fazia a premiação, porque era um caminho para a gente poder ajudar de alguma forma. Como a doutora Raquel explicou no começo da reunião, saiu uma lei que foi de julho, setembro agora de 2024 mesmo, não tem nem 6 meses a lei, e a gente conseguiu usar essa lei para criar esse fomento de blocos que era tão pleiteado por todos nós. Tá bom, obrigado. Boa noite, Rogério. Meu bloco, ele contempla 2 bairros. Nós fazemos 2 bairros, em dias diferentes. Nós fazemos o pré-carnaval e fazemos o carnaval. 2 datas, isso. Com 2 blocos, com 2 bairros diferentes. Eu gostaria de saber se no portfólio eu posso colocar o desfile do pré-carnaval e do carnaval. Por exemplo, carnaval dia 23, carnaval dia 2. A gente participa dos 2 carnavais, dos 2 dias, só que em bairros diferentes. Poxa, mas é o mesmo bloco, é o mesmo CNPJ, né? É uma inscrição só mesmo. Não, tipo, mas o portfólio, as fotos que eu vou colocar, eu posso colocar os 2. E você pode, inclusive, pegar os 25 mil e gastar 10 em um e 10 em outro, não tem problema. O que eu digo só é que você só pode fazer uma inscrição para um fomento, entendeu? No seu plano de trabalho você pode ter os 2 desfiles, né? Só que você só vai poder se inscrever uma vez com o seu bloco. Rapidinho, pegando o gancho na Zona Norte aí da Jaçanã, essas atividades a Banda do Candinho já faz há 40 anos. Por exemplo, quem colocou na lei a Banda do Candinho, o CNPJ, que o Bexiga, a data oficial é 1º de outubro. Tem de 1878, tanto é que o Bexiga, a gente brinca, é o bairro mais polêmico de São Paulo, por isso que ele é popular. E não tinha uma data oficial, e foi a Banda do Candinho que colocou.
e a gente faz um festival oficial de aniversário do bairro todo setembro, não, todo outubro. Então, eu acho que isso é um ganho cultural da banda do Candim, que dá o seu CNPJ no festival, certo? Então, o que ele falou não está longe, era só ele colocar como bloco, atividade do bloco, daqui para frente. É porque eu entendi que são grupos diferentes. No seu caso, a banda do Candinho é a banda do Candinho, quem faz tudo isso. Então, talvez o conselho dele para você ajustar tudo numa coisa só, daqui para frente, porque são pessoas diferentes. Bom, aí então é outra história. Agora, a dúvida é a seguinte: haverá necessidade de se abrir uma nova conta aí no Banco do Brasil? Para receber, precisa ter uma conta no Banco do Brasil e ela precisa ser exclusiva para o fomento. Tá bom. Diferente até da premiação, como o fomento tem prestação de contas, então precisa entrar o dinheiro, aí vocês vão lá nas despesas descrever o que pagou e encerra. Porque essa do fomento anterior, a gente foi, do prêmio anterior, né, 2024, nós fomos contemplados. Tivemos que abrir essa conta. Ela não será válida para 2025. Então, se ela for exclusiva para o projeto, sim. Se ela tiver com saldo zerado e você não vai usar ela para outra coisa durante, você pode. Tá bom, eu zerei porque eu já fiz festas e mais festas com essa verba que eu peguei. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Boa noite, me apresentando aqui de novo, Silva Neide, representando a cidade de Tiradentes, supervisora de cultura de lá. Me passaram uma dúvida dos blocos, né? Como eu nunca fiz inscrição, só estou representando, teve uma pessoa de um bloco que pediu para mim tirar uma dúvida aqui hoje, referente às datas e os horários, porque o ano passado na cidade de Tiradentes deu convergência de horários, teve pessoas que se inscreveram nos mesmos horários. Posso já te interromper? Pode. Os horários do desfile, você está falando? A gente não está falando, aí é SPTURES, então é SPTURES, subprefeituras e tal, aqui é só do edital de fomento. Ah, tá. Dos horários e das... Toda a operação, né, dos blocos, até vou repetir aqui a frase do Thiago, que acho que ele falou na abertura e talvez você ainda não tinha chegado e é importante saber. Então, qual que é o papel de cada secretaria dentro do Carnaval? Então, a Secretaria de Cultura, a gente ficou como co-realizadora do Carnaval, com as PETURES, mas com a seguinte divisão. A gente, Cultura, a gente vai tratar do edital de fomento dos blocos, que é isso que a gente está propondo aqui. Toda a parte de credenciamento de bloco para desfile, infraestrutura, horário, dia e tal, é tudo com as PETURES. E vai ter então outra reunião com eles, né? Estão acontecendo essas reuniões lá. Eu imagino que eles vão estar fazendo reuniões em subprefeituras, inclusive, para decidir a questão do trajeto. O credenciamento, na verdade, está aberto ainda, não fechou, né? Então, eu acredito que essa discussão eles vão começar a ter quando acabar as inscrições, porque eles vão saber qual bloco quer sair aonde e entender qual vai ser a dificuldade em cada subprefeitura. Essas inscrições lá estão abertas ainda. Ah, tá bom. Tá bom? Vou esperar. Obrigada. Imagina. De lá? Isso, obrigada, Samantha. Do dia 13 ao dia 26 são abertas as inscrições dos blocos que já tem horário, que já tem trajeto e tal. E aí depois, em janeiro, eles vão abrir para blocos novos, ou que querem mudar o trajeto, que não querem repetir o trajeto do ano passado, ou para blocos novos que querem trajetos novos. Aí abre em janeiro, você sabe? 2 a 10 de janeiro. Mas aí nas redes sociais da SPTURES tem e tal, a gente está ajudando aqui, mas é importante vocês buscarem informação lá. O que mais, gente? O que a gente falou aqui é o seguinte, a gente fez um cronograma do edital para que a gente comece a pagar, vai sair bem na pinta do Carnaval. Se tudo der certo, eu até passei aqui as fases do edital, explicando qual que é qual e tal, que a gente montou uma equipe dedicada para isso, que a gente está 100% voltado para pagar e sair tudo quanto antes. Mas que se a gente tiver algum atraso, qualquer coisa, a gente vai tentar mitigar e resolver lá na frente o que a gente puder. Tá?
não vai ter outra reunião como essa, mas a gente tem a nossa central de atendimento lá no Sampaio Moreira, que é o prédio da Secretaria de Cultura, que é na Líbero Badaró 346, no primeiro andar. Essa informação está no edital, tá? E lá a gente tem 4 pessoas para prestar atendimento para os blocos, para quem quiser ir lá tirar dúvida ou fazer qualquer coisa. Eles vão estar lá disponíveis todos os dias até o final das inscrições, só não vão estar dia 24, 25, 31 e 1. De resto, eles estão lá para atender vocês, tá? Das 9 às 17. Tá, então, gente, né, para não confundir esse edital de fomento com o edital de credenciamento, que é para o desfile, então a nossa data é do dia 16, que abriu as inscrições, que foi segunda-feira, até o dia 6/1, que é uma segunda-feira. Então até 11h59 do dia 23h59 do dia 6/1, a gente vai receber proposta pelo porta de entrada, tá bom? Pode falar. Boa noite, eu sou Silvia, eu sou, diferente dos fazedores de carnaval que estão aqui, eu sou redatora de editais. Então, eu trabalho com redação de editais. E eu só peguei o microfone para dar um depoimento de que, por mais que pareça muito burocrático, esse é um edital muito simples. Obrigada. Olha aí, parabéns. O que a gente está acostumado, né? Eu trabalho com editais já há bastante tempo, a organização, o detalhamento, às vezes tem perguntas, por exemplo, na estrutura do projeto, né? Que se repetem, então dá para a gente repensar o que faltou de responder. Eu achei bem simples. O que vai ficar mais difícil são a busca pela documentação, no caso de um bloco maior, né, com bastante integrantes. E outra coisa que eu tenho para dizer é que usem sim os canais, porque eu fiz a primeira, que eu já comecei, né? Eu fiz a primeira abordagem por e-mail no dia 16 e eu fui respondida no dia 17. Então, assim, o e-mail é rápido, a resposta é rápida. Eu não moro aqui, então não seria presencial, mas a resposta é bem rápida, vale a pena não abandonar, porque pode parecer, né, burocrático, tem 7 anexos, são 7? Não, são 10 anexos para preencher, mas dentro de um modelo de edital de fomento, é um edital simples. É isso, gente, foi o que a gente tentou fazer mesmo. E essa história da resposta por e-mail, é isso, nossa meta é não deixar virar 24 horas, que a gente consiga responder no mesmo dia ou no dia seguinte, para que vocês tenham essa velocidade de resposta, até porque o nosso tempo de edital é curto, né? Então, por isso que a gente está com essa equipe toda focada. O que você falou? Todo mundo assinou a lista? Pode? Boa noite a todos, meu nome é Marcos Silvestre, eu acho que eu sou um externo minha aqui, porque eu vim para conhecer mesmo, eu já há muito tempo eu curto o carnaval, principalmente o carnaval no Embi, né, e o carnaval de rua está crescendo muito, e até conversei com um amigo aqui do lado, que ele faz lá o carnaval na Vila Ré, eu sou ali próximo do shopping de Canduva, próximo de São Mateus, e mais como curiosidade mesmo, será que é difícil levar um bloco de rua lá para... Porque eu tenho uma ONG, né? Eu sou representante de uma ONG e conheço muita gente, um líder comunitário, e já me falaram nisso, mas aí o pessoal fica assim, mas essa verba nunca chega, sempre as más línguas, né? O pessoal nem sabe direito e já começa a criticar. Eu odeio isso, eu odeio. Imagine você, né? Que sempre a panelinha sempre ganha, o outro não ganha, então, cara, tem que saber o que está acontecendo. A pessoa nem vem às vezes tirar dúvida, e já começa a entrar na crítica, já começa naquele pessimismo e desiste. Então, a minha pergunta, resumindo, é muito difícil levar um bloco de rua, no caso, na minha região. Obrigado aí pela oportunidade e parabéns aí para a organização. Bom, eu não tenho essa experiência de montar o bloco e organizar o bloco. O que eu posso te falar é sobre o edital e os processos, tá? Então, assim, a comissão que analisa, eles não se conhecem entre eles não têm relação com blocos de carnaval e eles vão avaliar o mérito cultural e o projeto escrito e o quanto aquilo impacta a comunidade. Agora, se eu pudesse responder o que eu imagino que seja, e aí Tandinho, que pode me complementar, tá? Eu acho que você precisa ter um grupo de pessoas que queiram fazer isso. Eu não acho que você faz
você precisa movimentar o bando. E daí vocês dividem as funções, cada um cuida de uma pessoa, de um assunto, vocês conseguem divulgar. E a natureza do bloco é essa, né? É um grupo de pessoas que vão fazer uma manifestação cultural. E aí, uma vez você criando isso dentro do seu bairro, se fortalecendo, envolvendo todo mundo, você consegue, dali a 2 anos, fazendo ali aquela sua movimentação, participar de um edital assim. Tá bom, eu Quem quiser complementar, eu vou tirar a dúvida com os amigos. Obrigado. Que ótimo. Olha, sem dinheiro algum, eu sou padrinho de infinidade de blocos que hoje, graças a Deus, estão aí fazendo sucesso. Se achar que a minha expertise como carnavalesco, desde pequenininho, né? Aí, ó, arrumou um padrinho aí, ó. Tá bom? E eu posso lhe garantir que é gratuito. Eu falo para todo mundo, eu tenho música, outra hora eu podia falar mulata, né? Mas agora tem passista e tal. Eu falo, eu arrecado para pagar os trabalhadores, a equipe, né? E a minha participação é espontânea. Se achar, eu posso colaborar. É importante esse networking também, né? Isso aí. Eu não consegui ler o edital ainda, mas eu gostaria de saber se depois que acabou. Sim. Michele tá aí ainda? Volta naquele slide das fases, que ele não estava aqui, eu vou passar para ele, porque daí eu acho importante. Porque no ano passado, eu não mandei. Deixa eu só falar uma coisa para todo mundo, eu já te dou essa ajuda enquanto ela coloca aqui. Gente, eu sei que tem gente que chegou depois, então vou ficar aqui atendendo, talvez seja repetitivo. Quem quiser ir, pode ir. Obrigada pela atenção, viu? Não fiquem sem graça de sair. Obrigada mesmo, tá? Obrigado a todos. As fases do edital. A gente tem a fase de inscrições, que é a fase que a gente está, que acaba dia 6 de janeiro. Depois disso, a gente abre a fase de análise de projetos. Então, todos os projetos vão para a comissão. A gente tem uma comissão de 10 pessoas contratadas por notório saber, que não são envolvidas com blocos. Olha, não são pessoas que participaram do edital do ano passado, tá? Isso eu posso te dizer, mas eu não sei se algum dia eles já analisaram alguma questão. Mas não é a comissão, ninguém da comissão do ano passado. Pode, deixa eu só terminar esse slide para ele e a gente finaliza, tá? Então aí a gente tem análise de projetos, um período onde essa comissão analisa e eles vão ranquear pela pontuação. Depois a gente publica a lista de pontuação. Então, vamos supor que a gente tenha 240, igual tivemos no ano passado. Esses 240 vão ser ranqueados nessa lista. Depois, a gente abre o tempo para recurso. São 3 dias úteis para recurso, 3 dias para contrarrazões. Depois disso, a gente vai para habilitação e entrega de documentação. Então, aqueles que pontuaram 100, a gente pede que eles entreguem a documentação, eles vão subir a documentação na plataforma. Acabou o prazo de envio de documentação, a gente vai analisar a documentação, soltar a lista de habilitados, ou seja, quem pontuou 100 e quem está com a documentação ok. Publicada a lista, recursos e contrarrazões, mais 3 dias úteis para quem quiser subir algum tipo de recurso. E aí depois vem a lista de homologados, ou seja, acabou os recursos, aí quem é de fato que ficou, que vai ser contemplado. Aí a gente vai instruir os processos de pagamento, e depois dessa homologação a nossa equipe tem que instruir 100 processos de pagamento, subir toda a documentação e aí sim mandar para a contabilidade para liquidar, tá? Então essas são as fases que acontecem. O representante do... Obrigada, viu, pela presença e pela atenção. Mesmo o representante do bloco tendo uma conta corrente no Banco do Brasil, é necessário ele abrir uma outra exclusivamente para o... É necessário você ter uma conta exclusiva. Você não pode misturar esse dinheiro com o dinheiro de outra coisa, por exemplo. Nem com o dinheiro da sua conta pessoal, nem com o dinheiro de um outro projeto, por exemplo. Então é importante que a sua empresa ou você, pessoa física, tenha uma conta exclusiva para receber esse dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma conta de um projeto. Você já usou. Esse projeto você usou, esse projeto acabou. Você não usa mais para aquele projeto, acabou. Essa conta você pode usar. Agora, se é uma conta que tem algum outro tipo de movimentação, não. Ela precisa ser exclusiva para o projeto, tá?
no tempo hábil, tudo certinho, recorri e depois que acabou o tempo, a pessoa que analisou falou assim, mas você deveria ter enviado todas essas informações na primeira vez. Eu sei o que você está falando. Assim, o recurso, você não pode incluir informação no recurso. Então, assim, você mandou o seu projeto, você mandou. Foi analisado aquilo e é aquilo que vai ser analisado até o final. Depois você não pode ir no recurso e falar, não, mas olha só, eu tenho essa ação que eu fiz também. Então, o que o recurso, para que o recurso serve? Você não concordou com alguma análise. Por exemplo, olha, eu pontuei baixo aqui na questão da acessibilidade, mas olha, no meu projeto eu falei sobre acessibilidade. Você não contemplou? Aí a gente pode reanalisar e olhar, ver se isso passou. Agora, você não pode complementar a informação com o recurso. O recurso não é para complementar, não pode. O recurso é para você questionar alguma coisa que você acha que não foi avaliado corretamente. Mas você não pode colocar informação nova.